Sporting Bet. Faz um Sporting Bet aí. Quarta de Libertadores. Sempre noites especiais. Você que se liga na Globo, estamos chegando direto do Morumbi. É noite de São Paulo e Libertad do Paraguai, valendo classificação para o time brasileiro. E como sempre acontece aqui no Morumbi, aquele clima especial, uma energia que transcende. É a torcida do São Paulo e sua relação histórica com a Conmebol Libertadores. E nós estamos aqui na cabine do Morumbi, faz uma noite agradável, 16 graus a temperatura agora. Por isso hoje a gente tá agasalhado aqui, né? E aí, Caio Ribeiro, tudo bem? Tudo jóia. A expectativa de um grande jogo e que o São Paulo confirme essa classificação, né, Luiz? Exatamente. Que o São Paulo faça um grande jogo e, ó, se vencer, segue a luta. Garante o primeiro do grupo. Daqui a pouco a gente faz as contas junto com você. E segue brigando para ser o melhor geral. E aí, Ricardinho, tudo certo? Tudo bem, Luiz. Boa noite para você, para o Caio e para todos. É noite para consolidar a primeira colocação no grupo e já pensar na próxima fase. Para isso tem que vencer hoje. E a torcida do São Paulo hoje tem uma ótima notícia para começar a transmissão. O José Renato Ambrosio está acompanhando tudo do tricolor. Chega mais, Zé Renato. Boa noite, Luiz. Boa noite para você que está ligado com a gente. Se tem um ambiente em que o São Paulo e os São Paulinos se sentem confortáveis na Libertadores, não à toa, vão ser quase 47 mil torcedores por aqui para acompanhar também a volta do Oscar ao time titular. Recuperado de uma lesão na perna, ficou quase um mês fora, entrou contra o Palmeiras e hoje faz sua primeira partida pelo São Paulo numa Libertadores como titular aqui no Morumbi. É jogador de Copa do Mundo para o tricolor tentar garantir a vaga antecipada para a próxima fase, Luiz. É isso, José Renato Ambrosio, a vaga antecipada e com vitória, primeiro lugar do grupo. São Paulo tem 10 pontos em 12 disputados, ganhou os 3 jogos de visitante e empatou aquele jogo contra o Aliança aqui no Morumbi, que vencia, inclusive por 2-0. Vai jogar, Ricardinho, o Oscar. O Oscar é um jogador de Copa do Mundo, saiu do futebol brasileiro para jogar no Chelsea, ficou 4 anos, depois ficou 8 anos na China. E hoje, recuperado de contusão, o São Paulo ganha esse cara que pode ser o homem da criatividade, Ricardo. Articulador, criativo, experiente, tem tudo para ajudar esse time do São Paulo com a sua inteligência, principalmente na organização das jogadas. E hoje com 2 laterais de origem para dar talvez um apoio ofensivo como opção até para o Oscar, além dos 2 pontas. É um time bem ofensivo hoje do Zubeldia, hein, Caio? Esse é o outro detalhe que acho que agradou muito a torcida e que transforma o ambiente do estádio. O Cédric rende mais como lateral direito. E na hora que é à frente dele, ele tem o Lucas Ferreira, que é outro moleque talentoso, que acelera o jogo, e o Ferreirinha do outro lado, é a expectativa de um São Paulo que vai para cima. E agora vamos com informações do Libertad do Paraguai, que no ano passado ganhou os 3 títulos possíveis lá, Apertura, a Clausura, a Copa do Paraguai. Quem está chegando com informações do Libertad, estreando nas transmissões da Globo, muito bem-vinda, craque, Júlia Dotto, boa noite. Oi, Luiz, muito boa noite, gente. Olha, o Libertad não vive um bom momento. A equipe não vence há 7 jogos e não marca gols há 5. Uma das esperanças para encerrar esse jejum é Roque Santa Cruz, jogador lendário, maior artilheiro da história da seleção paraguaia, que não jogou a outra partida contra o São Paulo por conta de lesão. Hoje estará à disposição para tentar encerrar esse jejum, Luiz. Ok, Júlia. As 2 equipes prontas para o início do protocolo da Conmebol Libertadores, com o hino da Conmebol Libertadores. Jogadores de São Paulo e Libertad vão para o campo agora. E nós temos imagens do momento da entrada em campo. Os jogadores se posicionaram ali atrás do pórtico e eles vêm para o campo. São Paulo com o seu uniforme todo principal, todo de branco. A camisa com as 2 faixas tradicionais, vermelha e preta. E o Libertad com uma camisa diferente hoje. Na Libertad normalmente é listrado. Andou jogando de vermelho e hoje joga com a camisa preto dominante com os números em dourado. E os times estão no campo de jogo aqui no Morumbi. Mais uma vez, com um bom público. E a expectativa sempre lá no alto para os jogos de Libertadores aqui no Morumbi, com a torcida do São Paulo sempre ditando o ritmo. E vamos agora ao hino nacional brasileiro.
O hino nacional brasileiro aqui no Morumbi, devidamente respeitado pela torcida do São Paulo, que comparece, como sempre, em grande número nos Jogos da Libertadores. Não está lotado o Morumbi, com aquele público, sempre a expectativa de 55, 60 mil pessoas. Não é o caso desta partida tão importante para o São Paulo. Gente, o São Paulo lidera o grupo com os 10 pontos conquistados. O Libertad em segundo, tem 6. O São Paulo, se conseguir um empate, matematicamente se classifica, não em primeiro do grupo. O São Paulo precisa de uma vitória para garantir o primeiro lugar deste grupo D da Conmebol Libertadores. E se isso ocorrer com a vitória, o São Paulo segue lutando diretamente com o Palmeiras, né? Pelo primeiro lugar geral. Daqui a pouco eu explico o que significa isso. Rafael, 23, Cédric Soares, 6, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson e Marcos Antônio, Lucas Ferreira, Oscar e Ferreira, que agora quer ser chamado só de Ferreira. Ferreirinha, não quero mais. E André Silva, o artilheiro do time na Conmebol Libertadores, com a camisa 17. O time escalado desta forma mesmo, pelo técnico Luiz Ubeldia, com aqueles jogadores ali no banco de reservas. Arboleda, Luciano no banco, tem o Rodriguinho, o Ferrarese, que vem sendo titular hoje, fica como opção. O Ferrarese, que é um jogador que faz uma função dupla ali, ou lateral, ou um terceiro zagueiro. Carlos Betancourt, da Colômbia, apita o jogo, com o John Gadiego como seu primeiro assistente, o Christian Aguirre como segundo, e a Maria Daça, também da Colômbia, quarta árbitra no jogo desta noite aqui no estádio do Morumbi. O árbitro de vídeo é Nicolás Galo, também da Colômbia, com Yadir Cunha, da Colômbia. Aí tem a Cleide Ribeiro, do Brasil, e o Wilson Ávila, do Equador, como observador. É o chamado Quality Manager, por isso que tem um QM ali na escalação oficial da Conmebol. Olha o Roque Santa Cruz aí, 43 anos, o maior artilheiro da história da seleção paraguaia, jogador multicampeão no Bayern de Munique, disputou 3 Copas do Mundo e tem 43 anos. É impressionante a longevidade do Roque Santa Cruz, com a camisa número 24 do Libertad. O capitão do São Paulo é o Rafael, como você viu ali na troca de flâmulas. O Libertad então vai a campo com o Morínigo, número 12, Ramírez, número 2, Vieira 5, Gutierrez, venezuelano, número 31, e o Espinosa, número 17. Campuzano 6, Cavadiero 26 e Sanabria 21, Marcelo Fernandes 28, Alexis Fretes na ponta esquerda 14 e o Roque Santa Cruz mais adiantado é o centroavante. A escalação do Sérgio Patito Aquino. Esses jogadores aí no banco de reservas conhecidos, o Martin Silva, que foi goleiro do Vasco há muito tempo, e o uruguaio Cáceres, por exemplo, que disputou 4 Copas do Mundo, além do experiente Cardoso, que pelo Benfica ficou lá quase uma década, fez quase 200 gols no time importante do futebol de Portugal. Tudo pronto aqui no Morumbi para a bola rolar pela Conmebol Libertadores. E nós vamos juntos. Você é nosso convidado especial para mais uma noite de Libertadores. São Paulo na Libertadores, é um tricampeão da América entrando em campo. Neste momento vamos então para o protocolo antirracismo que a Confederação Sul-Americana de Futebol implementa em todas as partidas dirigidas pela Conmebol. E os jogadores respeitando nesse momento o protocolo antirracismo, que teve até uma melhora no julgamento da FIFA em relação ao protocolo antirracista, já implementando uma possibilidade de perda de pontos para o time, para a torcida que cometer atos de racismo. E o jogador pode fazer o gesto em X com as duas mãos, os dois braços, que ele está indicando que está sendo vítima de racismo. Sinta a energia do Morumbi. É uma energia que transcende a razão. É sempre muito especial. Quartas de Libertadores no Morumbi com o São Paulo em campo. Zubeldia está falando com tá ali com os componentes da arbitragem. Ele está falando com o Bandeirinha, na verdade, ali. O Bandeirinha passou algumas orientações agora. Jogadores do São Paulo vão para aquela corrente. O São Paulo vai atacar primeiro para a esquerda do seu televisor, vai defender o campo que fica à direita do seu televisor. Tá aí o Marcos Antônio, cujo passe pertence a Lazio da Itália. O São Paulo tem interesse em contratar em forma definitiva o menino Lucas Ferreira, escalado como titular hoje, teve seu contrato renovado com o São Paulo. Tinha o interesse do Chelsea da Inglaterra em fazer a contratação. São Paulo fez uma multa bem alta e renovou o contrato do garoto. Autoriza Carlos Betancourt. Bola rolando, é Libertadores, está valendo no Morumbi. É noite de São Paulo e Libertad do Paraguai, valendo classificação para o time brasileiro, que sai jogando com o Cédric Soares, hoje como lateral, sua posição. Português jogando na dele hoje.
O português é muito experiente. 34 jogos pela seleção de Portugal. São Paulo apostou na vinda do Cédric. E ele vai se firmando com opção também numa segunda linha ofensiva. Aí o Lucas Ferreira tentando a jogada com o Marcos Antônio. Outra vez para o menino Lucas Ferreira. Ele arranca, é canhotinho, vai para a linha de fundo. André pedindo, chega para fazer o corte. Gutierrez, o venezuelano. No primeiro lance foi bem o Gutierrez. Aí o Roque Santa Cruz desarmado, Marcos Antônio. Oscar tentou uma letra. Bola passa, vai ficando ali pela direita com o Cabadeiro. Tentou sair jogando por dentro. O São Paulo já recupera a posse de bola com o Alisson. Alisson chama Ferreira aqui na ponta esquerda. Aí o Ferreira vem na marcação. Primeiro chega encostando o Ramírez. Também foi ali sempre na marcação o Marcelo Fernandes, o camisa número 28, que volta muito para ajudar. É aquele jogador tático do time do Libertad. Esse é Alan Franco. São os primeiros movimentos. Daqui a pouco a gente passa nos jogos dos brasileiros. Nesta rodada, que é a quinta rodada da fase de grupos, de um total de 6 na Conmebol Libertadores. Esse é o grupo D, que ainda tem o Aliança e o Talleres, que jogam amanhã na Argentina, no outro jogo desta rodada, por este grupo D da Conmebol Libertadores. Aí do lado esquerdo o Enzo. Jogada é para o Oscar. Dominando o Oscar, acaba desarmado. Recupera o Campuzano, sai jogando lá atrás. Chamando bem colocado o Matrix Espinosa. Ele protege ali pela esquerda, experiente lateral. Vira o jogo lá na ponta direita. Quem chega agora é o Ramírez para fazer o domínio. Trabalhando na bola curtinha. Aí o domínio do Totti Cabadeiro. Tentou uma bola longa, chega bem Alan Franco, recupera para o São Paulo. Sai jogando com o Ferreira. Ferreira domina aqui pela esquerda. Você que estava ligado nas emoções de Vale Tudo. Ei, Maria de Fátima, hein? Aproveitou, tinha até lagosta hoje. O que faz $1 milhão. Bola tocada na direita com o Lucas Ferreira. Devolução, bola por dentro ali. Quem chega para fazer o domínio é o Cédric, de novo no Lucas. Aí Marcos Antônio tentou uma bola longa para o Lucas. Ele foi meio que atrapalhado pelo lateral, pelo Espinosa, e a bola saiu. É lateral que favorece o São Paulo. Tá aí mais uma vez o Zubeldia, técnico argentino do São Paulo. Foi um meio campo, se notabilizou como treinador no futebol do Equador. E olha, pela Libertadores ele não perdeu jogando pelo São Paulo, tá? São 13 jogos com o de hoje, contando a Libertadores do ano passado. E esse é o técnico do Libertad, o Sérgio Patito Aquino. Sérgio Aquino fez um gol no Morumbi uma vez numa Copa Sul-Americana que acabou eliminando o São Paulo. Não foi naquele jogo, foi no segundo jogo que o Libertad também venceu. E aí a falta que favorece o Libertad. Foi para a cobrança o Ramírez, vendo o jogo lá para a ponta esquerda. Foi o Espinosa, deu uma casquinha de cabeça, a bola vai saindo lateral para o São Paulo. As bolas em torno do campo. A Conmebol tem adotado. A gente teve em jogos na Argentina, no Peru também essa tigelinha ali que eles botam as bolas, as 15 bolas no entorno do campo para facilitar a reposição. E o Gandula agora só trabalha botando a bola de volta depois que ela é retirada por algum jogador ali para cobrança de falta, de lateral, enfim, para recolocar a bola em jogo. Aí Juan Tressoldi. O Arboleda voltou de contusão, mas não voltou para o time titular, não. Esse é o Oscar. Aí a esperança de criatividade para o São Paulo. Boa bola por dentro, Ferreira limpou bem a marcação. André Silva pedindo, ele tentou para o Marcos Antônio. Chega para fazer o corte, Diego Vieira. Bola espirrada na esquerda, vai chegar o Espinosa e o Fretes também. Aí foi o Fretes, com ele o Cédric Soares. Boa antecipação, recuando para o Juan Tressoldi. É Conmebol Libertadores para você. Comecinho de jogo no Morumbi, vale classificação para as oitavas de final. O ano passado o São Paulo perdeu no jogo de estreia, lá em Córdoba, pro Talleres, pro Talleres, foi isso mesmo. E depois não perdeu mais, tá, gente? Foi eliminado ano passado nas quartas de final, nos pênaltis pro campeão Botafogo, aqui no Morumbi. O jogo terminou empatado por 1-1. Aí o Lucas Ferreira tentou adiantar para o Cédric. Ferreira vai para a cara do gol. Cédric faz o recuo, Marcos Antônio domina, tome cruzamento, subiu para fazer o corte o Gutierrez. A bola voltou para o Alisson. Alisson levanta para o André na ponta esquerda. Ramírez dá um totozinho de cabeça. Aí o André chega, consegue um toque do Marcelo Fernandes e o lateral para o São Paulo já cobrado. Aí o André Silva fez os gols, os 3 últimos gols do São Paulo. O São Paulo vem de 2 vitórias como visitante, né? Contra esse Libertad mesmo, lá em Assunção, e depois contra o Aliança Lima. O André fez os 2 gols contra o Aliança e o segundo contra o Libertad. O outro lá em Assunção foi do menino Lucas Ferreira. São Paulo vem, portanto, de 2 vitórias fora de casa. Teve um jogo no Morumbi e o primeiro também fora, o São Paulo ganhou. Aí o Lucas Ferreira dá uma pedalada, tentou a tabela com o Oscar. A bola vai botar, tentou fazer o domínio. O Juan Tressoldi acaba desarmado.
Vai sair jogando o Roque Santa Cruz. Chegou o Alisson, o lateral, favorece o Libertad. E o São Paulo, gente, nunca tinha vencido os 3 jogos como visitante na história do São Paulo na Libertadores. São Paulo está na 23ª participação. E é a primeira vez que o São Paulo vence os 3 jogos como visitante, independentemente dos adversários, né? Não é fácil você ganhar 3 jogos como visitante na Libertadores, não. Porque tecnicamente o São Paulo já demonstrou ser o melhor time do grupo. Agora, Libertadores tem outros fatores, né? O campo, a pressão, um futebol mais de força, times mais reativos que usam muito a bola parada, o jogo aéreo para buscarem resultados. Então o São Paulo faz uma grande primeira fase e só não tem 100% de aproveitamento por conta daquele tropeço quando vencia por 2-0 e permitiu o empate aqui no Morumbi. E aí o Enzo conseguiu fazer o domínio na ponta esquerda, vai pro cruzamento, chega para fazer o corte o Diego Vieira. Aí sai jogando aqui na direita, chamando bem colocado o Marcelo Fernandes. Saiu com bola e tudo pela lateral, já cobrado pelo São Paulo, o Alisson arremessando. Aí Oscar, mais uma vez no Alisson. Bola curtinha no Oscar. Oscar vai dominando ali pela meia esquerda. Veja que o time do Libertad se posiciona todo de forma defensiva. Só o Roque Santa Cruz fica aí. O Roque, ele tem uma espécie de liberdade absoluta, mas ele costuma ser um cara muito tático. Quem fica 6 anos no Bayern de Munique aprende a ter leitura do jogo, a saber o que fazer quando está jogando sem a bola, que é o caso agora, né? Bola com o adversário, olha ali, o Roque Santa Cruz num primeiro combate. Aí jogando o Cedric, tocou no Oscar, joga na direita para Marcos Antônio. Marcos Antônio de novo na bola curtinha. Mais uma vez o Oscar, chamando o português Cedric Soares. Tem o curtinho, o Alisson pedindo, ele chama o Juan Tressoldi. Aí rolando para o Alisson. São Paulo valorizando a posse de bola, tentando encontrar o melhor momento para aquela jogada mais agressiva. Alan Franco, domina aqui pela meia esquerda, chamando o Ferreira. Ferreira pediu para não ser chamado mais de Ferreirinha. Ferreirinha é tão carinhoso, Ferreira, mas tudo bem, você pediu, tá pedido. Recuperação do Libertad que sai jogando. Aí Ramírez. Campo Sano. O apelido dele é Campo, né? Um diminutivo do seu próprio nome, do seu sobrenome. Esse é o Ramírez. Adiantando para o Marcelo. Domina ali pela direita. Tentou a bola curtinha. Cabadeiro. Recua lá para o Diego Vieira. Aí sai jogando o zagueiro experiente, o zagueiro central. Normalmente era um volante no início da carreira, depois virou zagueiro e não saiu mais dali. E vai arrancando o Libertad aqui pela direita. O Libertad tem 7 pontos no grupo. Sabe que é muito importante somar pontos aqui. A luta é direta com o Aliança Lima por uma das vagas às 8ª de final. E olha, quem se classifica em primeiro do grupo pega um que foi segundo em um dos grupos no sorteio e tem o direito de jogar o jogo decisivo como mandante. E a melhor campanha no geral, olha agora aqui, o Lucas Ferreira roubou essa bola do Campo Sano, que saiu jogando lá pela esquerda. Quem foi o melhor no geral são Palmeiras e São Paulo pela ordem. Olha só o Libertad, pedido de impedimento, o juiz entendeu que não, o Frets fez o cruzamento, o Juan cortou, a bola vai na direção da meia-lua, mas agora vai ser marcado o impedimento. Uma eternidade depois o juiz para e marca o impedimento no ataque do Libertad. Então o Palmeiras, que ganhou todos os jogos, é o líder no geral, e o São Paulo luta, obviamente, com o Palmeiras, ambos ainda com 2 jogos por fazer, né? Aliás, por falar em jogos por fazer, vamos aos jogos dos brasileiros, nesta que é a 5ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A gente vai botar na tela para você os jogos e resultados já importantes nesta rodada dos brasileiros. O Fortaleza empatou com o Bucaramanga, o Atlético Bucaramanga da Colômbia, ontem por 0-0. Vai ter que buscar a classificação contra o Racing na Argentina, não está nada fácil não. Bom, hoje nós tivemos mais cedo a vitória do Atlético Nacional contra o Bahia por 1-0. Pois é, o Bahia vai ter que lutar na última rodada contra o Internacional, jogando lá em Porto Alegre. Botafogo, atual campeão, precisa de 2 vitórias, está enfrentando o Estudiantes. Jogo que começou no mesmo horário aqui, jogo no Newton Santos. Amanhã, Palmeiras e Bolívar, e Nacional do Uruguai e Internacional são os brasileiros na Libertadores, na rodada número 5. Aí Marcos Antônio, bola curtinha para o Alisson. E amanhã Flamengo e LDU, hein? Flamengo precisa de 2 vitórias. E tome cruzamento, olha o Ferreira. Já foi, mas não alcançou. E a bola foi pela linha de fundo. Então o Flamengo, que está em terceiro no grupo, precisa contra a LDU, que é um confronto, isso vai ganhar de 2-0 da LDU amanhã. O Flamengo já entra na zona de classificação e vai para a última rodada contra o Deportivo Táchira da Venezuela, que perdeu todas, dependendo de uma vitória tranquila para se classificar. Mas é um começo turbulento de Libertadores, né, para times brasileiros, a exceção exatamente dos 2 de São Paulo. O Palmeiras, que você viu que também joga amanhã, e o São Paulo, que está jogando na tela da Globo para você. Aí o Alisson. Cedric Soares.
Domina ali pela direita. Chamando mais uma vez o Alisson. Outro que joga praticamente todas. Lado esquerdo para o Enzo. O Alisson jogou 25 das 28 partidas do São Paulo no ano. Olha o Ferreira. Vai bater, Ferreira. Bateu pro gol. Espalma Morínigo. E a bola foi uma quicadinha antes da defesa do goleiro. Vamos ver de novo, ó. O chute do Ferreira. Limpou, clareou. Bateu pro gol, Ferreira. Aí ela toca no chão. A sorte do goleiro, o gramado do Morumbi é impecável. Tinha endereço essa. O goleiro Morínigo foi bem, mas ela tinha endereço. E vem cobrança de escanteio para o São Paulo. Aumenta a pressão tricolor no Morumbi em busca do primeiro gol. Em busca da classificação. Se movimenta o Lucas Ferreira, se movimenta também o Alan Franco. Veja o levantamento. A bola vai ficar aqui na esquerda por cobertura. Enzo, a bola vai sobre o gol. Primeiros 11 minutos de bola rolando, meus amigos. Futebol na Globo, aqui a emoção. Claro Multi, quando você tem, todo mundo se dá bem. Se o São Paulo tem a boa notícia do Oscar como titular hoje, né, José Renato Ambrosio? A notícia mais preocupante dos últimos dias foi o fato da contusão seguir incomodando ao Lucas Moura. Não está relacionado hoje, talvez volte só mais para frente. É isso, Renato? Pois é, Luiz. E o Lucas treinou durante a semana para participar dessa partida. Até que ontem, num treino, sentiu de novo as dores no joelho. E hoje o São Paulo divulgou o diagnóstico específico ali, o estiramento da cápsula posterior do joelho direito. O Lucas tem sentido dores em alguns movimentos que ele faz e ainda não está confiante de voltar 100%. Nossas fontes dizem ali que ele pode voltar só depois do Mundial, aí lá para o mês de julho. Pois é. Bom, tem essa parada pro Mundial de Clubes, né? Tem uma parada para a data FIFA dos jogos das eliminatórias depois do Mundial de Clubes. Aí o Oscar chamando o Ferreira. Protege ali pela esquerda. Enzo vai ser opção. Aí o Ferreira limpou duas marcações. Tocou no Enzo. André Silva na cara do gol. Ele faz o cruzamento. Vai fechar o André. A bola desviada. Vai pela linha de fundo. Aí escanteio. O suficiente para a torcida do São Paulo aumentar o volume no Morumbi. O André ia por dentro. O Lucas também. E o escanteio para o São Paulo. Oscar na bola. Lucas Ferreira está na primeira trave. Lá vem cobrança curtinha. Era para o Marcos Antônio. A bola não chegou. Marcos Antônio dominou. Saiu para jogando o Sanabria. Tocando por dentro para o Marcelo. Chega Marcos Antônio. Recupera com muito esforço. Temos um São Paulo intenso. Tomando a iniciativa. Ficando praticamente o tempo todo com a posse de bola. O Libertad no jogo reativo. É Libertadores, é jogo de classificação. Vai sair jogando o Morínigo por dentro. Campussano, pressionado. O Sérgio Patito Aquino gosta dessa saída sem rifar a bola. De vez em quando o risco é grande. São Paulo já recupera a posse de bola. Marcos Antônio tocando para o Ferreira. Ferreira acossado por trás, falta nele. Juiz está parando o jogo e marcando. É falta cometida pelo Totti Cabadeiro, número 26. São Paulo trocou 103 passes no jogo contra 37 do time paraguaio. Lucas tocando para o Cédric. No fundo, cruzamento. Campo fez o corte, bola recuada para o Morínigo. Deu um chutão tirando dali. Aí volta no Enzo. Tentou o domínio, Marcelo pressiona. Bola vai saindo, é lateral que favorece o São Paulo. Tem pressa o Enzo para fazer a cobrança. É pressão do São Paulo nos primeiros 14 minutos. Aí o domínio do Alisson. Cédric Soares recebe pela direita. Chamando mais uma vez o garoto Lucas Ferreira. Aí vem o menino. Contratinho novo. O envelopinho ficou gordinho. Bola dominada com o Cédric. Aí Juan Tressoldi, mais um que pertence a um time italiano, um time chamado Sassuolo. E o São Paulo quer contratá-lo em definitivo. Entrou bem. Aliás, domingo escolhemos ele. O craque do jogo. No jogo contra o Palmeiras.
no choque rei. Bola com o Oscar, recuando para o Lucas Ferreira. Boa bola por dentro para o Cédric, mais atrás do Marcos Antônio. A troca de passe está bonita. De novo no Cédric, protege, toca no Lucas. Lucas ajeitando, bota à frente. Oscar para o Cédric, vai para o fundo, cruzamento. Chegou o Campuzano tirando dali. A bola volta para o Alisson, dividida. O juiz diz que está tudo normal. Alan Franco vira para Ferreira, acaba chegando o Ramírez para fazer o corte. Sai jogando para o Libertad. Bola tocada por dentro para o Totti Cavadiero. Vira na direita para o Ramírez. Aí chega o lateral direito dominando. Devolvendo mais uma vez para o Cavadiero. Cavadiero chama lá atrás Diego Vieira. São os primeiros 15 minutos e meio de bola rolando no primeiro tempo. Temos um bom público no Morumbi. São Paulo já há muitos anos tem praticamente trazido uma média absurda de 40 mil pessoas em qualquer um dos seus jogos. Ainda mais se tratando de Libertadores, né? É uma presença marcante da torcida tricolor. Quando eu vi o Morumbi pela primeira vez, as pessoas falavam: Morumbi é muito longe. Aquele tempo era mesmo. Hoje a cidade tomou conta dessa região. E agora vamos ter um cartão. E vermelho. Olha só, gente. Um lance que muda o transcurso do jogo. O Alisson foi na dividida, ele faz a falta, ele não se conforma, é cartão vermelho direto, o que significa que se a interpretação não está de acordo com o conceito do árbitro de vídeo, ele pode chamar cartão vermelho. Olha só, vai o Alisson, é um carrinho frontal, ele está tocando ele está tocando na bola primeiro, é preciso ver a altura desse pé. Se ele passa do tornozelo, e ele passa, é vermelho. Por um triz ele não mantém. O Zubeldia está dizendo não, mas é um momento bem importante. A entrada do Alisson, ele dá um carrinho na bola, e quando ele atinge o tornozelo, ele realmente está acima do pé. Ele está no tornozelo, um pouquinho acima ali do tornozelo. O cara pode até não ter intenção, mas essa é a orientação. Fica desesperado lá o Alisson, e o Marcelo Fernandes está aí caído, sendo atendido, que virou realmente o tornozelo. E o Zubeldia tem o primeiro grande desafio, que é ajeitar o time, ser um dos caras mais importantes do ponto de vista do sistema defensivo, do início das jogadas. O Alisson é aquele cara que vai lá entre os zagueiros, que vai ao lado do goleiro. Zubeldia segue inconformado. Vamos esperar para ver se vai ter alguma observação do árbitro de vídeo. Tô achando que não, né? Esse é o risco de você dar o carrinho, Luiz, porque ele não tem maldade. Você vê claramente que ele começa tocando a bola e você narrou perfeitamente. Só que na continuação do movimento, ele atinge o adversário e atinge numa altura um pouco mais alta e acaba colocando a integridade do jogador paraguaio em risco. Agora, quando você dá o carrinho, você não tem freio. E aí, se você não pega a bola, ou em parte você pega ela, mas na continuação acerta o adversário, você fica sujeito à interpretação do árbitro. E aí, Ricardinho, vai ter que ajeitar o time, ser um dos caras mais importantes, aquele que praticamente jogou todas no ano. Exatamente, esse é o grande prejuízo, porque o São Paulo fazia um início... Essa imagem dele, perdão te interromper, Ricardo, que ele faz um gesto meio de pedindo desculpas para a torcida, mas obviamente, Alisson, que a tua jogada é sem intenção, mas é a regra aí. Ele, inclusive, bate no peito, tá nitidamente emocionado, o Alisson, que tem uma história nesses últimos anos impressionante. O Alisson chegou quase a desistir de jogar futebol e se recuperou numa nova função, passou a ser volante numa criação do Dorival Júnior, diga-se de passagem, e se encontrou aqui no São Paulo. Agora sim, Ricardo, desculpa. Exatamente, mas acabou dando um carrinho que não tinha necessidade na região até do gramado, onde estava a bola. Acabou acertando realmente o jogador e foi expulso. O prejuízo técnico para o São Paulo, porque além de ficar com um jogador a menos, um jogador importante, que estava dando saída a todas as jogadas do São Paulo. O São Paulo começava muito bem o jogo, incomodando a equipe do Libertad. O Libertad não conseguia atacar, o São Paulo sim tinha muito a bola. Vamos ver como é que o São Paulo vai reagir, vai se organizar com um jogador a menos. É uma pena, porque o São Paulo fazia um bom início de jogo. Vem Lucas Ferreira pela direita, vai se mandando lá, tentou a dividida, chega rasgando com ele para fazer o corte. O Gutierrez chegou com gosto, o zagueiro venezuelano, que começou a Libertadores como titular, mas ele fez 2 jogos bem estranhos, eu diria, né? Acabou sendo sacado. E aí perdeu a posição, obviamente que não voltou mais ao time, porque o cara que joga, o Jiménez é um dos principais jogadores paraguaios nesse momento, né? Mas ele tá suspenso desse jogo. E aí o Gutierrez voltou a ser titular e está com a bola aí. Luiz,
Oi. Só sobre o Alisson, era o 16º jogo seguido dele como titular. Acho que isso retrata a importância dos jogadores. O Zubeldia tem no banco hoje o Pablo Maia. Voltou depois de 2 meses contra o Palmeiras e é uma opção ali no banco também. Acho que o Zubeldia está tentando ver se o time se encaixa com os caras mesmos que estão em campo. Num dado primeiro momento deu a impressão de que ele ia fazer o Cédric uma espécie de terceiro zagueiro, mas não, está fazendo uma linha de 4 mesmo e vai manter pelo menos por enquanto a situação que ele tem em campo de jogo. E eu também não mexeria, porque você tem um jogador que tem esse entendimento tático e o conhecimento da função até mais recuado, que é o Oscar. O Oscar com a bola vai jogar como ele vinha, encostando nos 3 homens de frente, e sem a bola ele pode recompor como um segundo homem de meio de campo ao lado do Marcos Antônio. Então não tem necessidade, até pelo que o Ricardinho falou, do excelente início de jogo do São Paulo, de você sacrificar um atacante para recompor o meio. Dá para jogar com esses jogadores. Falta favorecendo o Libertad. Estamos com 20 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. Mais uma vez aí o Patito, técnico. Um ótimo jogador, aliás, o Patito. Esse é o Marcelo que tomou aquela entrada, mas já está tudo bem com ele. Sofreu essa falta agora também. E é falta para o Libertad. O jogo tem uma nova configuração. São Paulo com um homem a menos. A partir dos 17 minutos de bola rolando. Num jogo que vale classificação. Aí a falta para o Libertad. Desvio de cabeça por dentro. Roque Santa Cruz não conseguiu fazer o giro. O São Paulo vai sair jogando com o Ferreira. Ferreira tentou virar na direita. Aí o Cédric toca de cabeça por dentro para o Ferreira. Ferreira meio que trombou ali com o Espinosa. A bola bateu por último nele. Sobrou lá atrás e a bola recuada para o goleiro Morínigo, que sai jogando com o Diego Vieira. São 21 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. O Ferreira tomou aquela bolada no rosto e por isso ele caiu e o juiz está parando o jogo para que o Ferreira seja atendido. E foi a bolada no rosto ali. A bola vem ricocheteada, tocando no rosto do Ferreira na dividida com o Fretes. Desse jeito aí que nós estamos mostrando para você. E o juiz agora parou o jogo, tá tudo bem com o Ferreira. A bola estava nas mãos do goleiro, ele repõe com bola ao chão para o goleiro Morínigo, que já sai jogando com o Gutierrez. Segue 0 para o Botafogo, 0 para o Estudiantes de La Plata da Argentina, no Newton Santos. A situação do Botafogo é de muita pressão. O atual campeão da América começou muito mal. A Libertadores precisa de 2 vitórias nos jogos que fará em casa. E hoje contra o Estudiantes é sempre um jogo duro lá. Perdeu por 1-0 inclusive. Aí o Oscar vai tentar a bola longa para o Lucas. Lucas Ferreira chegando para fazer o corte. O Espinosa recupera o Cédric. Mais uma vez no Lucas. Recuando para o Cédric. É bola rolando no estádio do Morumbi. Noite de Libertadores. O clima ficou mais tenso com a expulsão agora há pouco do Alisson. Cédric sai jogando para o São Paulo, chamando o Oscar. Oscar por dentro para o Marcos Antônio. Marcos Antônio faz a bola chegar aqui do lado esquerdo com o Ferreira. Aí o domínio do Ferreira, marcado pelo Marcelo. Ele faz o recuo agora para Alan Franco. São Paulo ficando com a bola, 66% de posse de bola. Bola recuada do Enzo. Alan Franco vai recomeçar lá atrás com o goleiro Rafael. E quando a bola parar de rolar, segue o jogo. Lucas Gutierrez e Paulo Nunes dando recado em noite especial de Comebol Libertadores. É o segue o jogo, assim que a bola parar de rolar. Falta sobre o André Silva. Você viu ali a cara de brabo do Diego Vieira? E a falta que você está vendo aí. Nesse momento ao André, aquele braço, quando eles estão disputando a bola, os juízes costumam tolerar. Mas quando o cara tem que se mover, aí não adianta. Aquele braço interrompe, tira a velocidade do André e o juiz corretamente marcou a falta. São Paulo sai jogando com o Juan Tressoldi, não dominou legal. Vai lá o Cédric para recomeçar. Marcos Antônio apontando para jogar lá no Alan Franco. É o que ele faz. Aí Oscar vem na bola para fazer. Ele vinha fazendo isso também, mas o Alisson também se posicionava ali. É o jeito que o São Paulo está encontrando para sair lá de trás, sem rifar a bola, sem fazer a jogada longa. Mais uma vez o domínio do Juan Tressoldi. Aqui Alan Franco dominando pela esquerda. Por dentro para Marcos Antônio. O Libertad é um time muito comprometido defensivamente. Aí o Marcos Antônio chamando o Enzo. Enzo protege, lado esquerdo, tome cruzamento para o André. Por um triz, ele não toca nela. Bola voltou para o Oscar, limpou, tentou levar para o pé esquerdo, ficou no Ferreira. Ferreira de novo no Oscar, vai tentar a devolução para o Ferreira. Voltou no Oscar, girou, bateu para o gol, explodiu no Gutierrez. E segue pressionando o São Paulo. Bola com o Cédric na direita, levantou, toque do Ferreira. Chegou Diego Vieira, cortou. Lucas Ferreira recebe pela direita. Aí ele deu uma patinada e na sequência fez a falta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Novo Sorridor, sem tempo pra dor.
Luiz, o André não tocou essa bola pro gol. Que chance, hein? Jogada muito bem criada do lado esquerdo. E depois nesse bate-rebate ali, o Oscar tentou chutar pro gol. E na sequência o Lucas Ferreira fez essa falta. Ele perde o equilíbrio, dá um trança-pé ali no Espinosa e o juiz marcou a falta. E a série Tributo continua. Dessa vez quem recebe uma justa homenagem é a atriz Neuza Borges, grande dama da teledramaturgia brasileira. É na sexta, logo depois do Globo Repórter. O lance da área não marcou nada, mas o lance da área do Lucas, o Lucas ele faz a falta depois de ter caído. E provavelmente o lance estava sendo revisto lá pelo árbitro de vídeo para ver se não tinha nenhuma irregularidade aí a favor do São Paulo, né? Do Espinosa no Lucas Ferreira. E o juiz vai marcar o quê? A falta pro São Paulo cometida pelo Fretes. Gente, tá chegando a Copa do Mundo de Clubes, hein? No show do intervalo a gente vai ter outras informações para você. Um mês para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 32 times, 20 países representados, 80 nacionalidades diferentes. 24 dos 32 times tem brasileiro, gente. Em junho na Globo, os brasileiros em junho. O Palmeiras estreia dia 15, é um domingo, 7 da noite, contra o Futebol Clube do Porto. Que jogaço! No domingo também nós temos o Botafogo contra o Seattle. Seattle que joga em casa. Fluminense enfrenta o Borussia Dortmund no dia 17. E o Flamengo no dia 16 enfrenta o Esperance da Tunísia. São os primeiros jogos dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E hoje no Jornal Nacional, na reportagem do Gui Pereira, os jogos mais procurados do Boca Juniors. Boca Juniors vai jogar na Flórida. E o Boca com sua imensa torcida, né? E o país que mais compra ingresso, além dos Estados Unidos, é o Brasil. Guilherme Pereira, estamos te aguardando aqui no nosso show do intervalo, hein, Gui? Nessa contagem regressiva de 30 dias para a primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Escanteio para o Libertad. Você vê como uma expulsão muda o jogo, né? E o Libertad agora vai fazendo a famosa catimba. Chato! Lá vai para a cobrança de escanteio. O Libertad, o Ferreira lá na marcação. É o Diego Vieira na primeira trave. Veja o levantamento, toque de cabeça. A bola vai pela linha de fundo. Sanabria tocou nela. O Espinosa vai voltando aí. Você vai ver a cobrança do escanteio. E o toque exatamente do Sanabria, o 31, ó. O Espinosa está logo atrás dele, o 17. Ele que toca de cabeça. Ele foi titular no jogo contra o Tajeres em Córdoba, que foi essa formação que o treinador usou, né? Uma formação mais defensiva. Funcionou. O time correu pouquíssimos riscos, teve até boas oportunidades e empatou por 0-0 lá contra o Tajeres. Aí o André Silva. Dá um totozinho de cabeça, mais um agora com o ombro. Aí o Ferreira brigar por ela, o Campos Sano toca lá atrás com o Gutierrez. Recuando para o Morínigo. Olha a bola, subiu um pouquinho, o Morínigo deu um chutão pro alto. Marcos Antônio na dividida, a bola espirrada fica no Oscar. Oscar atrás para o Alan Franco. São Paulo tem um desafio ainda maior, jogando com um homem a menos. Expulso o Alisson aos 17 minutos deste primeiro tempo. Aí Oscar mais uma vez, dominando ali pela meia esquerda. Tentou o passe, acabou errando. De qualquer forma, o São Paulo recupera a posse de bola. O Marcelo vai pressionar ali, o Marcelo Fernandes. Ricardinho, o time se ajeitou, você acha, com esse homem a menos, a ponto de seguir ditando o ritmo do jogo? Eu acho que se ajeitou sim, Luiz. Você vê que o time do Libertad, mesmo assim, não pressiona o São Paulo. O São Paulo tem um jogador a menos, eles estão demorando para bater o escanteio. Eles estão apostando no contra-ataque, numa bola parada, mesmo com um jogador a mais. O São Paulo ainda tem mais a bola e ainda toma conta do jogo, mesmo com um jogador a menos. Em São Paulo de novo, Oscar chamando lá do lado direito, Lucas Ferreira. Esse é o Cédric, dominou, Lucas passou, Cédric serviu ao Oscar, ali pela meia direita. Oscar mais atrás do Marcos Antônio, é o São Paulo pressionando, é o São Paulo buscando o gol que vale classificação, que vale primeiro lugar no grupo em caso de vitória. Ferreira vai pra cima do Ramírez, aí o Ferreira tenta o drible, Marcelo Fernandes. Taticamente esse cara, se bobear, é o jogador mais importante do time, que joga todas, né? E ele sofre mais uma falta e o juiz está marcando. Ele sofreu a falta do Alisson, que ocasionou a expulsão do jogador do São Paulo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Hyundai, por você fazemos as melhores ofertas.
E amanhã, depois de Vale Tudo, 2 séries com 2 episódios inéditos para você. Primeiro, Encantados. E na sequência, os outros. Sempre às terças e quintas. Fretes adiantou, Cédric marcando. Ele domina, Espinosa ficou mais atrás. Já recebeu. Aí Campuzano adiantou. O Lucas Ferreira por um triz não roubou a bola dele. É o Libertad tentando ficar um pouquinho mais com a bola. O São Paulo segue sempre acima de 60% de posse de bola, independentemente do momento em que passou a ter um cara a menos. Aos 17 minutos de bola rolando. Diego Vieira. Passamos dos 30. Diego Vieira na direita para Ramírez. Ramírez para o Marcelo. Ramírez ficou caído. Zubeldia tá bravo Zubeldia. Marcos Antônio chega para fazer o corte. Tocando para o Enzo. Sobe a marcação agora o Libertad. Aí Marcos Antônio de canhotinha não tirou bem não. Recupera o Ramírez. Aí Diego Vieira. Esse é o venezuelano Gutierrez. Trabalhando no meio com o Campuzano. Campuzano vira o jogo na ponta direita para o Ramírez. Ramírez tem o Roque Santa Cruz pedindo, não tocou na bola ainda, deu um perigo. Ficou na esquerda, vai o Fretes. Mesmo aos 43 anos. E o São Paulo recupera com o Lucas. E na sequência, o Espinosa tocou, a bola não saiu. Fretes domina. Tenta chegar até a linha de fundo, o desvio do Cédric, a lateral que favorece o Libertad. É, meus amigos, o desafio para o São Paulo ficou ainda mais forte. Os brasileiros lutando pela classificação. O Palmeiras já está classificado, joga amanhã no Allianz contra o Bolívar. Aqui a bola em profundidade para o Marcelo. Chega o Enzo tirando. Vamos ver o que vai fazer o Oscar nessa construção. Ele viu muito bem o Ferreira. Ferreira recebe na ponta esquerda. É preciso do jogo individual agora também. Parte para cima ali para tentar um drible. Agora serviu ao Marcos Antônio. Vai passar o Enzo. Ferreira dominou. Tentou trazer para dentro, rolou no Oscar. O Oscar adiantou, sofreu a falta e o juiz está marcando, cometida pelo Marcelo Fernandes. Falta que favorece o São Paulo. Aí o Marcelo Fernandes, que fez a falta, tocou mesmo na canela direita ali do Oscar. O Oscar tem 33 anos, disputou a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Jogou 7 jogos da seleção brasileira, fez 2 gols na Copa do Mundo. Inclusive no fatídico 7-1, o gol do Brasil foi do Oscar. Estava em campo naquele jogo do Mineirão, na pior derrota da história da seleção brasileira de futebol. Foi para a Alemanha, mas 7 não dá, né? De vez em quando a gente lembra. Mas tá chegando o Ancelotti, hein? Carlo Ancelotti vem aí para dirigir a seleção brasileira. Está se despedindo do Real Madrid, ganhou hoje, inclusive do Mallorca, de virada por 2-1. Hendrick começou jogando. E o Ancelotti, dia 26 de maio, se apresenta. E apresenta a convocação dos 23 para a data FIFA de junho. E a cobrança do Oscar. Veja o levantamento, o goleiro não foi. O Juan Tressoldi fechou, mas não tinha condição de chegar batendo essa bola. Estava quase no fundo, ó. A condição dele é legal. Ele vai, o Espinosa acompanha, faz a proteção e é só tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sporting Bet. Faz teu nome com a patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Aí sai jogando o Libertad, 33 para 34 minutos. Mais uma noite muito agradável aqui no Morumbi. 16 graus agora, no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Os anos passam, muita gente pergunta: Cícero Pompeu, quem foi Cícero? Foi um presidente do São Paulo que lançou a chamada pedra fundamental. O São Paulo era no Canindé, onde é a Portuguesa de Desportos. Aí tive uma troca de terreno para o São Paulo sonhar com a construção desse estádio, que durante anos foi o maior estádio particular do mundo, inclusive. E foi inaugurado metade, pouca gente se lembra, né? Depois, 10 anos depois, que o estádio foi reinaugurado aí com a total da sua capacidade, com os anéis completos. Diego Vieira recuando lá para o goleiro. Aí o Morínigo dá um chutão lá para o ataque. Vai chegar o Juan Tressoldi, ele e o Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz conseguiu dar um totozinho de cabeça, uma casquinha, chamando o Fretes. Espinosa recebeu, adiantou muito. Cédric faz o corte. Mas temos um momento em que o Libertad faz valer a sua superioridade numérica.
Com o time completo, o São Paulo com um a menos. Vai ser preciso muito foco para o tricolor. Buscar a vitória que lhe vale o primeiro lugar do grupo. Marcelo Fernandes tentou o drible, o Ferreira faz o corte. Ficou meio irritado ali, deu um bico, não adianta nada, porque tem outra bola colocada exatamente ali no suporte da bola, mas nem precisou, né? Tinha uma outra aqui pertinho do Zubeldia. Lateral já cobrado, Marcelo. No lateral não tem impedimento, tá, gente? O Marcelo estava bem quase na linha de fundo ali, é lateral de novo. Vai lá o Ramírez para fazer a cobrança, arremessando para o Marcelo. Outra vez o Ferreira que diz: a bola bateu no cara, a bola bateu no cara. A bandeirinha está dizendo que não. O cara é esse aí, ó. O Marcelo Fernandes, sempre muito atuante. Escanteio para o Libertad. E agora é o segundo escanteio para o Libertad. Se o São Paulo tinha aberto, Ferreirinha tinha razão, hein? A bola bateu mesmo ali no ombro, resvalou no ombro do Marcelo Fernandes. Ficou irritado o Ferreira e o Enzo também. Lá vem cobrança de escanteio. Olha o Gutierrez aí, o zagueiro venezuelano. Vai para a área, o Vieira também. Levantamento, Rafael preferiu socar. O juiz atrapalhou. O Espinosa que pegou errado na bola. Ele tá dando uma dura no juiz agora. E o São Paulo sai jogando. Vamos ver o André. E o Libertad já recupera. Gutierrez tocando aqui na direita. Bola recuada lá para o Morínigo. É um momento mais tenso para o São Paulo no jogo, Ricardo. Primeiro que o árbitro marcou ali o rebote, né, pro time do São Paulo, né, porque ele fez com que o jogador se atrapalhasse na hora da finalização. Lógico, com um jogador a mais, o tempo vai passando, existe o desgaste, né? No caso do São Paulo, os jogadores de meio campo, você vê, ó, os caras tá dando bote aqui, ó, na intermediária. Então você tem um jogador a menos, você vai desgastando, o adversário vai tendo mais espaço. Mas mesmo assim... E o time do Libertad vai chegando. Olha a chance do Marcelo. Bateu, mas explodiu no Alan Franco. E foi pela linha de fundo em escanteio. Jogadores do São Paulo estão desesperados, reclamando ali. O Alan Franco saiu até pulando. Vamos ver por quê? Porque ele achou que foi falta, ó. Terceiro escanteio seguido do Libertad. E depois a bola bateu no ombro do Alan Franco. O braço estava colado no corpo. Mesmo que tocasse no braço, não seria pênalti, não. Mais uma vez a dividida. Bola sobe, vai o Alan Franco. E bate, explode no ombro dele. E o escanteio vai ser cobrado ali na direita. O juiz botou a mão no ouvido, mas já liberou tudo. Lá vai para a cobrança. O juiz dá uma enquadrada lá na dividida. O Ferreira tá ali, tá agitando. E a bola vem curtinha. E já recebe aqui o Ramírez, vai tentar uma inversão lá para o Espinosa. Subiu para fazer o corte, ganhou bem a jogada para o São Paulo e vai sair no contra-ataque. E a bola tocada na direita, recebe o Ferreira, dá uma penteada nela, vira, toca mais atrás. Aí Cédric, houve a falta, mas o São Paulo levou de vencida. O juiz talvez pare o jogo, o Enzo caiu lá. E mais uma vez o São Paulo vai tentar a jogada, vai jogar para fora o Cédric para que o Enzo seja atendido. O juiz provavelmente não marcou a falta, exatamente, ó, tá até punindo com o cartão amarelo, me parece o Espinosa ou o Cabadeiro. O Cabadeiro que fez a falta. Você vai ver de novo, o Espinosa deixou a jogada e o Cabadeiro dá um... Ih, rapaz, tem um pisão ali. A torcida viu no telão e quer reciprocidade da expulsão do Alisson. Vamos ver se o árbitro de vídeo vai chamar, porque, olha, é um lance que a pisada dele é no limite ali de respeitar o tornozelo ou não, viu? Esse cara aí, ó, o Totti Cabadeiro. Vamos ver o juiz. O cartão amarelo foi aplicado. O Totti Cabadeiro que tá com uma marca ali, inclusive no olho. Acho que o árbitro de vídeo, pelo jeito, a falta não foi cobrada ainda não. Eu acho que a gente pode ter um chamado aí, viu? As repetições foram poucas, lembrando que é a Comebol que faz essa edição de repetição e jogo que segue, ou seja, esse pé no tornozelo aí foi entendido como no limite. Pegou ali no limite do pé pro tornozelo, né? A entrada chamada temerária, mas não se configurou o jogo brusco, grave. E era para amarelo, que é o que aconteceu com o camisa 26, o Totti Cabadeiro, do Libertad. Agora a equipe do Libertad tem um grande mérito, né? Que é, primeiro, compactação sem a bola. Repara como eles voltam rápido
e se agrupam tirando os espaços do São Paulo e congestionam a frente da área. Então o melhor caminho para o São Paulo chegar a esse primeiro gol, e é muito mais difícil a missão agora com um jogador a menos depois da expulsão do Alisson, é pelos lados do campo. É com o Ferreirinha, que está muito bem no jogo aqui pela esquerda, e o Lucas Ferreira, que tem que ser um pouco mais acionado do outro lado, pelo lado direito. Você está vendo aí os números? Você vê a posse de bola como diminuiu. São Paulo até a expulsão tinha quase 70%, ela foi diminuindo. O Libertad agora vai chegando ali a 47% de posse de bola, tentando jogar mais, né? Agora o Lucas foi dominar, não dominou legal não. É uma pressão, o Lucas vem jogando aos poucos no time do São Paulo. Ele vai pressionar ali para tentar roubar a bola. Contra o Libertad, lá ele entrou, fez a jogada individual do gol, o gol que abriu o placar para a vitória do São Paulo contra o Libertad lá em Assunção. Luiz. Oi, Júlia. E o Aquino é um treinador que não se manifesta. Vai daí. Marcou a falta, Júlia. Pode completar a sua informação, por favor. Era justamente sobre o jogador que está caído da equipe do Libertad, porque o Aquino é um treinador que não se manifestou muito ao longo do primeiro tempo. Os poucos momentos que ele falou com os atletas foi justamente com o Ivan Ramírez, pedindo para que ele propusesse mais o jogo, subisse mais, tanto na marcação do Ferreira, quanto com a bola, pedindo para ele ajudar mais na construção ofensiva da equipe. O Zubeldia, enquanto você trazia a informação da falta do Ramírez, que ele vai bater ali, Júlia, o Zubeldia botou a testa no ombro do Bandeira. Tem juiz que não tolera toque. Tem isso. Uma vez teve um zagueiro que beijou um juiz, e aí o cara deu uma risadinha, depois ele lembrou que não podia, expulsou. Acontece. Aí jogando o São Paulo, bola com o Lucas Ferreira. Tentou lá para o André Silva. Passe não foi legal. Vai chegando o Diego Vieira, recuando para o Morinigo. Quase que ele se enrola, hein, o goleirão, hein? Mas conseguiu sair jogando com o Ramírez. Aí o Diego Vieira. Campuzano faz o corte recuando para o Morinigo. São Paulo mantém 3 caras lá na marcação da saída de bola. Vai pressionar agora o André Silva. O Morinigo dá um chutão lá para o ataque. E agora, em profundidade, muito forte para o Marcelo. Vai ficando tranquilo o Rafael. Próximo domingo tem Brasileirão na Globo. Tem bola para o jogo a partir de 3h30 da tarde. A gente começa com uma leitura toda especial da rodada com o nosso Thiago Medeiros. E depois Corinthians e Santos. Everaldo Marques comanda com o Caio, com o Ricardinho. Juventude e Fluminense, a Renata Silveira vai narrar com o Júnior, com o Roger. Ainda tem Bahia e Vitória com o Rainan Peralva. Bem-vindo, Rainan. E o Preto Casagrande. Jogou bola o Preto Casagrande. Jogou com ele, Caio? Só contra. Contra, mas era um bom meio-campista, muito qualidade técnica, bom jogador. Jogou em grande, você jogou, Ricardinho? Campeão brasileiro comigo no Santos em 2004. Aliás, time que jogava... Você ter 2 meias de criação no mesmo time é dureza, viu? Ricardinho, Preto Casagrande no mesmo time. Facilita tanto o trabalho dos atacantes. Tem bola... Tinha Elano ainda, Robinho na frente. Aí fica ainda mais fácil. Aí fica mais fácil. Aí jogando mais uma vez o time do Libertad. Jogo fica encrencado para o São Paulo no Morumbi. Aí o Enzo chegou no carrinho. Quase que ele completou a roubada de bola. Marcelo Fernandes toca na direita para o Ramírez. Ramírez domina. Ferreira marcando, ele chama o Marcelo. Marcelo protege praticamente em cima da linha da grande área. 43 para 44 minutos do primeiro tempo. Já tem show do intervalo. Oscar, roubada de bola. Raras opções. Ele faz o giro. Não tem para quem tocar, o time estava todo armado defensivamente. Quando se posicionou, o time do Libertad já tinha marcado. E aí de novo o Oscar vai fazendo a transição. Chama na direita o Cédric, que não domina. Lateral para o Libertad. Gente, quando a bola parar de rolar, você sabe, né? Entra em campo. Segue o jogo com o Lucas Gutierrez e com o Paulo Nunes e a bolinha da Guarda Graça. E é gol importantíssimo para o atual campeão da América, Juan Cruz. Abre o placar para o Botafogo. Botafogo faz 1-0 para cima do Estudiantes de La Plata na Argentina. A vitória importantíssima. O Botafogo vai chegando aos mesmos 9 pontos do Estudiantes. Mas tem um a menos no saldo. Vai precisar de mais um gol lá para entrar na zona de classificação. É drama para o Botafogo, que está tentando repatriar o Almada, o argentino campeão mundial, inclusive no Catar com a seleção da Argentina, que está no Lyon. Vamos ver, é time do mesmo dono, né? Ih, rapaz, Marcos Antônio, Marcelo recupera, vai tentar o chute dali, a bola bateu no Marcos Antônio e saiu pela linha de fundo, é escanteio para o Libertad.
O jogo está enroscado, meus amigos. Está enroscado para o São Paulo. O time tentou manter a iniciativa no jogo nos primeiros minutos após a expulsão. Depois passou a ser um time reativo. E o Libertad está ficando mais com a bola, não tem pressa. O Libertad sabe, 2 minutos de acréscimos nesse primeiro tempo. O Libertad sabe que empatando ele vai a 8 pontos, mesmo que o Aliança vença o Tadieres amanhã. O Aliança vai a 7. Aí eles vão para a última rodada se enfrentando e o Libertad jogaria por um empate para conseguir a classificação. Lá vem cobrança de escanteio. Vamos ver, o Rafael não saiu. Subiu o Juan Tressoldi, tirou. Bola voltou com o Fretes. Agora foi a vez do André. Dá um chutão para o alto. A bola quica, sai lateral para o Libertad. O jogo ficou enroscado, meus amigos. O São Paulo vai ter que remar muito para encontrar soluções e conseguir vencer o jogo. Vitória que lhe dá a classificação em primeiro do grupo. Roque Santa Cruz. Oscar domina. Sofreu a falta, mas entregou a bola para o Ferreira. Marcos Antônio para o Alan Franco. Vamos entrar no minuto final deste primeiro tempo no Morumbi. Aí o Enzo protege aqui pela esquerda. Chamando o Alan Franco. Mais uma vez o Juan. Cédric. Juan Tressoldi. Oscar. Minuto final. São Paulo ficando com a bola, tentando encontrar uma solução para ter criatividade ofensiva. A devolução do Ferreira para o Enzo. O Enzo se virou, ganhou a jogada do lado esquerdo. Ele fez o cruzamento. Tem que ter cartão para aquele cara ali que botou outra bola no campo, hein? Isso é atitude antiesportiva clássica. E agora o Oscar dominando. Gira, toca do lado esquerdo. Enzo. Mais uma vez no Oscar. Aí Alan falou, que é isso? Que absurdo! Sanabria, sem bola. Cartão amarelo para o Sanabria. Aí o camisa 21 que foi punido com o cartão amarelo. E aí entra toda a experiência do Oscar, né? Você vê que ele percebe que o cara vai no corpo e deixa bater, firma a base, e aí o jogador paraguaio acaba sentindo o tranco. Vai para o revide, ele só amolece e deixa o cartão amarelo para o adversário. É esse tipo de malandragem no bom sentido que o São Paulo tem que tentar fazer. E o Sanabria tomou o cartão amarelo no momento em que apita o árbitro. Ó, acho que foi o Ramírez que jogou a outra bola para dentro do campo, a bola que fica ali do lado, viu? Pode não, é atitude antiesportiva, passou despercebido. E cartão amarelo não tem VAR, né? Alisson expulso, o placar tá 0 para o São Paulo, 0 também para o Libertad. Show do intervalo, tá só começando. Informações da Copa do Mundo de Clubes da FIFA que vem aí. Gols da rodada para você. E olha, quero te dizer que a sua novela das 9 continua quente demais. Bora ver um aperitivo do que vai rolar no capítulo de amanhã de Vale Tudo? Semana de São Paulo também precisa crescer na tabela, vencer jogo, pontuar e manter a classificação com um empate aqui no Morumbi. E a gente vê que temos mudança no São Paulo, é isso, José Renato Ambrosio? Arboleda já está posicionado para entrar, Luiz. Já te confirmo quem sai, mas é a primeira novidade aí desse São Paulo para o segundo tempo. O Zubeldia muito de olho na parte física dos jogadores, preocupado também com o Oscar, que volta de uma lesão. Vamos ver o quanto ele aguentou ali, se desgastou nesse primeiro tempo. Muito bem, o Arboleda, portanto, vai entrar. O Arboleda que, antes da contusão, sempre foi um titular absoluto no time do São Paulo. Juan saiu. Saiu o Juan Tressoldi, que ganhou essa condição, fez 2 ou 3 partidas seguidas muito consistentes. E o Arboleda entra nas bolas paradas. Se elas acontecerem, o São Paulo tem a força do Arboleda lá na frente. Autoriza Carlos Betancourt da Colômbia. Bola rolando, está valendo no Morumbi. Segundo tempo de 0 para o São Paulo, 0 para o Libertad. Vale a classificação para o Tricolor para as oitavas da Libertadores. Empatando garante a vaga. Vencendo garante o primeiro lugar do grupo. Aí Sanabria. Bola recuada lá atrás para o Diego Vieira. Chamando o Gutierrez. Libertad do Paraguai. Na última temporada ganhou os 3 títulos. Os 2 campeonatos nacionais, né? O Apertura e o Clausura. São turnos, né? Primeiro turno abertura, segundo turno encerramento. E a Copa do Paraguai também. Tem 25 títulos nacionais
é o terceiro. O time mais vencedor, né? Olímpia e Cerro Porteño são os gigantes lá do futebol paraguaio. Marcos Antônio. Aí Cédric Soares domina ali pela direita, chamando o Lucas Ferreira. Lucas tentou o drible, a bola saiu, lateral que favorece o time paraguaio do Libertad. Vai lá o Espinosa para fazer a cobrança. Então a gente tem essa mudança. É uma mudança de um zagueiro por outro, ou seja, do ponto de vista do que o São Paulo pode propor de jogo aqui, a manutenção está valendo para esse segundo tempo, neste início do segundo tempo aí do técnico Zubeldia. Oscar de cabeça para o Marcos Antônio. Marcos Antônio tentou por dentro para o Ferreira. Ferreira tentou o drible. A jogada individual foi para o chão, reclamou de falta. O juiz manda seguir. Aí sai jogando o time paraguaio. O Lucas Ferreira brigou pela posse de bola, ela saiu. O Campuzano ficou caído reclamando, era o Ramírez, de uma falta. O juiz entendeu que a jogada foi do Lucas Ferreira em cima do Ramírez. Normal, ele não marcou a falta, não, só o lateral, porque a bola, você viu ali, tocou por último na canela do Lucas Ferreira. Esse ali é o Totti Cabadeiro, é o jogador, um dos dois pendurados do time paraguaio com cartão amarelo no jogo. São Paulo que perdeu o Alisson. Vai brigar o Oscar, a bola volta. Campuzano dá um chutão lá pro ataque. A bola vai ficar lá com o Rafael, é comecinho de segundo tempo. Lembrando que o Botafogo vai vencendo por 1-0 o Estudiantes lá no Rio. São jogos de brasileiros nesta noite. O Bahia já jogou, já perdeu para o Atlético Nacional lá em Medellín, na Colômbia. Perdeu a liderança do grupo e vai para a última rodada para decidir, jogando fora de casa contra o Internacional, num confronto de brasileiros. O Inter que joga amanhã, né? O Internacional joga contra o Nacional lá no Uruguai. Lembrando que em Porto Alegre o jogo foi 3-3, inclusive, né? O Inter chegou a estar vencendo o jogo, mas o Nacional, por 3-0, o Nacional buscou o empate. Aí o Roque Santa Cruz na dividida com o Arboleda. Equatoriano domina. Provavelmente vai enfrentar o Brasil nas eliminatórias da Copa, na estreia de Carlos Ancelotti. Brasil jogando dia 5, uma quinta-feira, 8 da noite contra o Equador. O jogo vai ser em Guayaquil, que fica no nível do mar. O Brasil saiu da altitude, né? Vai jogar no estádio do Barcelona de Guayaquil, que é o maior estádio, inclusive, do país amigo. E o Brasil jogará lá na estreia do Carlos Ancelotti, com a pressão danada na quinta posição, tendo que somar pontos. E depois, no dia 10, uma terça-feira, o Brasil receberá o Paraguai na Arena do Corinthians, em Itaquera, com a expectativa também do primeiro jogo sob o comando do Ancelotti no Brasil. Passe errado, bola ficou no Ferreira. Aí o Ferreirinha, preciso do talento. Ferreirinha saiu na cara do gol, para fora do gol. Ferreira, que chance, a maior do jogo. Recebeu o presente. Está em grande fase na temporada o Ferreira. Foi pro drible para cima do Campuzano. Levou a marcação, bateu de canhotinha, tirando do Morínigo. Pro desespero do Zubeldia, do Pablo Maiga ali atrás, o São Paulo teve a chance, uma bola para buscar a vitória e a classificação em primeiro. E jogar as oitavas de final e quem sabe outras fases em casa, decidindo em casa. Chega Cédric para fazer o corte. Diego Vieira rasga, joga na ponta direita. Que sorte, hein? Um corte virou um passe. Cédric Soares. Marcos Antônio. Sai jogando com o Oscar. Enzo. Aí Arboleda. Mais uma vez o Oscar. Comecinho de segundo tempo no Morumbis. Vamos juntos na Libertadores da América. É jogo decisivo, é rodada decisiva. Está marcada a falta que favorece o São Paulo. O Enzo está sentindo ali. Obviamente que ele não está ganhando tempo. Ele tomou... Em cada lugar do Brasil se chama de um jeito, tá? Essa joelhada, né? Aqui em São Paulo é Paulistinha. Você fala Paulistinha, Ricardo? Sim, sim. E você, dói, hein? Dói. Paulistinha também. Tá bom, Paulistinha. Isso vai doer mais tarde, a hora que esfriar do jogo. Aí vai doer. Ah, vai. Aí o cara vai estar no hotel ou em casa de pantufas porque tá friozinho, entendeu? Aí vai doer. Não que a gente seja muito antigo, né, Caio? Mas tinha situações que no vestiário o massagista já queria tirar aquele embolo, né? Aquela pancada. Aí vinha para fazer a massagem, o cara gritava, viu? Vamos ver o São Paulo de novo. Bola em profundidade para o Lucas. Chega o Espinosa, toca de cabeça.
O Matrix Espinosa é realmente um bom marcador. Esse cara que você está vendo no detalhe, 27 anos, tem 8 jogos pela seleção, estava no grupo do Paraguai na Copa América. Paraguai que recuperou a sua autoestima desde a chegada do argentino Gustavo Alfaro para comandar o time. O time desandou a ganhar, a somar pontos como visitante. Está na zona de classificação para voltar à Copa do Mundo, inclusive. Vai jogar na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians, nesse jogo contra o Brasil no dia 10. E aí depois, Copa do Mundo de Clubes. A emenda a data FIFA, o início da Copa do Mundo de Clubes, e os times terão aí pouco mais de um mês de preparação. Muita gente vai ter uma semana de folga, etc. Mas vai ser um período que vai servir para alinhamento, principalmente os times que trocaram o treinador, por exemplo, né? Chegou o Arboleda ali cortando o lateral, favorecendo o time do Libertad, que claramente não tem pressa. Libertad, repito, vai indo a 8 pontos. Aliança e Tajeres jogam amanhã na Argentina. Se o Aliança, mesmo que o Aliança vença o jogo, ele vai ficar a 1 ponto do Libertad. Na última rodada, eles se enfrentam. E aí, o Libertad, no jogo que vai acontecer no Paraguai, jogará por um empate para se classificar. Então, a conta do empate aqui no Morumbi é um grande resultado para o Libertad, pensando em classificação, independentemente da posição no grupo. Botafogo segue vencendo, foi o 100º gol do Botafogo na história da Copa Libertadores da América. Juan Cruz mantém o Botafogo vivo. Mais um gol, entra na zona de classificação. Bola em profundidade. E aí o Alan Franco ganha a jogada. Meio aos trancos e barrancos, tirou a bola do Fretes. Torcida gostou, está jogando com o Arboleda. Bolinha na tela da Globo. Igor Jesus, que está jogando um fino nesses últimos 45 dias. O Botafogo faz 2-0, é um gol importantíssimo para o Botafogo. Botafogo abre 2-0 contra o Estudiantes. Vai equiparando a situação ali, iguala o saldo de gols nesse momento. Mas falta 1 nos gols para passar o Estudiantes na segunda posição do grupo. Enzo tentou o cruzamento. Bola bateu no Ramírez. Lateral para o São Paulo. Vai lá o Enzo para fazer a cobrança. Esperto, hein? Aí o Ramírez, essa história da bola ali do lado, o cara pegou a bola para cobrar. O Ramírez deu aquela desabada legal. O duro, gente. O jogador pode fazer o que ele quiser. Aí o Ramírez tomando... foi na orelha. O jogador pode fazer o que quiser. Quem tem que tomar a providência é o juiz, né? Só que a arbitragem sul-americana é um problema nessa questão dos acréscimos. São absolutamente contidos os acréscimos nas competições da Conmebol, da Confederação Sul-Americana. Roque Santa Cruz trocou ali atrás, uma bola quadradinha. O time do Libertad se reestrutura e está jogando com o Caballero. Aí do lado esquerdo chamando o Marcelo Fernandes. Aí o Marcelo vai para cima da marcação do Lucas. Passou o Espinosa, o Marcelo limpou a marcação. O Lucas se esforçou, ganhou. Marcos Antônio roubou e tocou no Lucas. Lucas tentou adiantar para o André. André protege. Ferreira passa na ponta esquerda. São 3 do São Paulo contra 6 caras do Libertad. É preciso também do jogo individual. Vamos ver o que vai fazer o Ferreira. Levou, tentou a jogada para o Enzo. Ali, Ferreira, corta, dribla, chuta para o gol. É preciso agora com cara a menos. Porque você imagina se o Enzo vai aguentar fazer isso o jogo inteiro. Ele perdeu o tempo do passe, Luiz, porque o Lucas Ferreira faz a diagonal e a defesa está em linha. No primeiro momento, o Ferreirinha tinha que ter achado o companheiro. Na hora que ele perde o timing do passe, depois faz a opção errada pela ultrapassagem do Enzo. A bola nem era, né, lá no Enzo, né? Era no facão, na diagonal do Lucas Ferreira, que ele fez muito bem. Agora, Luiz, você falou que o empate é bom para o Libertad, mas a postura do Libertad com um jogador a mais não é boa. Você está com um jogador a mais desde os 17 minutos. Você recompõe bem, inibe o jogo do São Paulo, mas com a bola é lento, não constrói uma jogada de perigo contra o Rafael. Pelo contrário, está dando espaço para o São Paulo. O Ferreirinha já perdeu a melhor chance do jogo na jogada individual. Agora de novo, o Ferreira acabou errando o passe, mas o São Paulo voltou melhor do que o Libertad no segundo tempo. É um tricampeão da América jogando diante da sua apaixonada torcida, que tem uma relação muito especial com a Libertadores. São Paulo campeão em 92, 93, 2005. O time chegou a 7 finais, 3 consecutivas. Tem números incríveis e vem para o jogo com o Ferreira. Ferreira tocando. Não conseguiu fazer o domínio. E o Enzo brigou e a bola saiu em lateral. Tem pressa ali o Enzo, já pegou a bola. Ferreira está mancando nesse momento. E vai ter alteração no Libertad. 2 de uma vez.
É isso, saindo camisa 21, Lucas Sanabria, amarelado para a entrada do Hugo Martínez, camisa 22, e entra também o número 10, o artilheiro da equipe nessa temporada, Melgarejo, está entrando no lugar do número 14, Alexis Fretes. Muito bem, Júlia Dotto. Vai saindo então o Sanabria e o Fretes, ali o lado esquerdo. O Hugo Martínez vai fazer aquela função ali na marcação, como vai estar. E o Melgarejo é o titular dessa função, né? Aliás, o Melgarejo joga com a 10, é o artilheiro do time, como a Júlia Dotto informou nessa temporada. E no jogo de Assunção, ele chutou um pênalti no travessão, quando o jogo estava 1-0 para o São Paulo. Mas é um jogador muito talentoso, diga-se de passagem. E o Roque Santa Cruz, com seus 43 anos, faz esse passe errado. Marcos Antônio, ele tentava a jogada para o Lucas Ferreira. Voltou no Arboleda. Arboleda serviu ao Ferreira. Ferreira tenta o drible para cima do Espinosa. O Espinosa rouba a bola e sai jogando com o Campuzano. De novo no Espinosa. Tentou a jogada na ponta esquerda. Aí vai lá para fazer o corte o Cédric. Joga para a lateral, que favorece o Libertad. E quando a bola parar de rolar, segue o jogo, Lucas Gutierrez e Paulo Nunes. Gente, no fim de semana, eu lembro sempre, a bola vai rolar às 4 no Brasileirão, mas 3h30 da tarde a gente entra em campo, bora pro jogo. Hoje, logo depois... Paulo Nunes, com essa porra, o Paulo Nunes, vou te contar. Você viu a pose do Paulo Nunes? Depois do... Estilo, hein? Estilo, muito estilo. O Lucas Gutierrez dá uma pilha também. 2 craques. Daqui a pouco não segue o jogo. Mas eu dizia domingo, gente. Vai chegar o Libertad, no fundo, cruzamento, Alan Franco, desarme e sai jogando. Então, nos domingos, sempre, ó, a bola vai rolar para esses 3 grandes jogos, Corinthians e Santos, Juventude, Fluminense, Bahia e Vitória. E tem o bola pro jogo, 3h30 da tarde. Bola na esquerda. Aí o domínio do Melgarejo. Tocou mais atrás, Campuzano, ajeitando pro Roque Santa Cruz. Campuzano outra vez, recebendo aqui pela meia esquerda. Libertad com uma postura de jogar por um empate, que é bom resultado, fazendo as contas mesmo com um cara a mais. Então, no domingo, você viu ali os jogos que nós vamos transmitir. Corinthians e Santos, Everaldo Marques dá o recado, Juventude e Fluminense, Renata Silveira, Bahia e Vitória com o Rainan Peralva. E, gente, 3h30, Thiago Medeiros entra em campo, direto da Neoquímica Arena para Corinthians e Santos e para toda a rodada, com um jeito muito especial de apresentar os jogos e a rodada para você. Nosso time, meia hora antes da bola rolar. Roque Santa Cruz. Mais atrás, Campuzano. Tocou por daí, Rafael, ele acompanha, a bola vai no chute do Martínez, que acabou de entrar. Hugo Martínez, rapaz, experimentou de longe o camisa 22. Estava sob controle. Rafael deu uma olhadinha, vamos ver por essa imagem. Estava absolutamente sob controle, foi longe. Foi longe. Mas o início da jogada, né, quando o São Paulo perde a posse de bola, é por uma desatenção do Lucas Ferreira. E ele precisa entrar um pouquinho mais no jogo. É garoto, é talentoso, merece a continuidade como titular, mas hoje faz um jogo um pouco mais discreto, um pouquinho abaixo do que ele já apresentou. Gutierrez fez o corte, ela caiu no Marcos Antônio. É o São Paulo tentando encontrar um jeito de atacar, de criar as possibilidades, de buscar a vitória que vale o primeiro lugar definitivo do grupo nesta fase de grupos da Libertadores. Marcos Antônio, São Paulo que na última rodada vai receber o Tadieres no dia 27 de maio, aqui no estádio do Morumbi. Aí o Arboleda. Semana que vem a Copa do Brasil, São Paulo pega o Náutico, venceu aqui no Morumbi por 2-1, vai jogar no Recife. E a bola tocada ali pela meia esquerda com o Oscar. Mais atrás, Alan Franco. Alan Franco chamando o Ferreira. Ferreira tem o Enzo próximo dele ali, vamos ver o que vai fazer o Ferreira. Traz por dentro, trabalha no Oscar, que toca no Enzo. É o São Paulo jogando com paciência, tentando chegar ao gol do primeiro lugar do grupo. Marcos Antônio leva bem a marcação, serve na esquerda, Enzo domina. Ferreira e o André estão na cara do gol. Ficou muito bem marcado, não deu para cruzar. Chamou o Alan Franco. Alan Franco devolve na esquerda para o Marcos Antônio, que toca para o Ferreira. Ferreira domina, ponta esquerda, marcado pelo Campuzano. Trabalhou bem, Marcos Antônio serviu, lado esquerdo. Enzo, tome cruzamento, a bola vai, André passou. Lucas Ferreira não chega. E o Hugo aparece para fazer o corte. Hugo Martínez toca a bola para a lateral. E a torcida do São Paulo também tem que jogar junto agora. O juiz está pedindo para esperar. Será que ele viu pênalti aí nessa jogada? Vai autorizar, né? Isso, cobra o lateral logo, seu juiz. Isso trunca o jogo, né? Vai lá o Cédric Soares na cobrança de lateral. André Silva movimento, o Lucas Ferreira também. E ele arremessa agora para o Lucas.
Lucas Ferreira marcado, Espinosa corta, bola vai saindo, é o outro lateral que favorece o São Paulo. Ali o Zubeldia incentivando o time, esse é o Totti Cabadeiro. E o São Paulo tem a cobrança de lateral. Cédric para o André. Ele é canhoto. Prefiro tocar mais atrás. Oscar pode bater para o gol. Prefiro levantar para o Ferreira. Ferreira amorteceu bem no peito. Botou no chão. Para cima da marcação. Levou para o pé direito. Dentro da área. Ninguém pode tentar a falta. Ferreira tentou o chute. A bola voltou no Marcos Antônio. Dá para chutar. Bateu para o gol. A bola foi da direita do gol. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Claro Multi, quando você tem, todo mundo se dá bem. Estamos revendo a finalização do Marcos Antônio, o segundo chute do São Paulo contra o gol do Libertad depois da expulsão do Alisson aos 17 minutos do primeiro tempo. Ambos na etapa complementar com o Ferreira e agora com o Marcos Antônio. Está buscando o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. E aconteceu tudo isso na tela da sua televisão. E até agora o tiro de meta não foi cobrado. E depois o juiz vai aumentar, levantar o dedinho, 2 de acréscimo. É assim a arbitragem sul-americana. Ficou chato isso, né? Essa coisa do antijogo, da catimba. Passou o tempo, o futebol mudou muito. Olha lá o Cédric, toca de cabeça. Chegou bem o Hugo Martins tocando, a bola voltou. Bolinha na tela, Diogo Vieira lançou para o campo de ataque. Gol lá no Newton Santos. Palácios diminui para o Estudiantes. Foi de pênalti o gol, Botafogo 2, Estudiantes 1. O saldo de gols é bem importante para Botafogo e Estudiantes. Vai sair jogando Oscar. Levantou a cabeça, tentou a bola longa para o André. O corte foi do Campuzano. Bola não saiu, bandeirinha disse que a jogada foi normal, mas ela vai pela linha de fundo. É tiro de meta que favorece o São Paulo. Vai mudar. Então informe. Pablo Maia e Ferrarese, os dois já conversando com o Zubeldia. Eu não sei se eu estou sendo exagerado, Ricardinho, mas ele está pensando já em equacionar a questão física, visando a um jogo importantíssimo sábado pelo Brasileiro contra o Grêmio aqui no Morumbi? Pode ser, até porque está com um jogador a menos. A tendência é o desgaste desses jogadores, né? Porque você corre mais, você vê o meio campo, está sobrecarregado. O Marcos Antônio está fazendo um bom jogo junto com o Oscar ali no meio, mas são só os dois. Tem os dois jogadores de lado que dão opção ofensiva, mas tem que toda hora recompor. Isso traz um desgaste também. Lucas Ferreira não está no seu melhor dia hoje, mas é um bom jogador. Pode ser que ele pense isso e mude a estrutura do São Paulo, né? Ele abre a mão de um dos jogadores de beirada do campo, de velocidade, ou dos dois, não sei. Isso não quer dizer que ele vai ser defensivo, ele só vai se precaver para o jogo de hoje, para o desgaste e também para a sequência do Campeonato Brasileiro. Muito bem, eu olho aqui para a cara do Caio Ribeiro e fico com a sensação de que ele vai tirar o Lucas, vai adiantar o Cédric. É isso, cara? Vamos ver o ataque do São Paulo, o Caio já fala. Aí vem o São Paulo com o Oscar. Oscar tocando na esquerda. Enzo entregou para o Ferreira. Bola volta no Oscar. Oscar tem o Enzo pedindo. Oscar foi. Caiu, queria falta. O juiz está dizendo que não. A torcida se irrita. O Oscar também. Bola volta no Marcos Antônio. Curtinha mais atrás para o Alan Franco. Vamos ver o que vai fazer o Alan Franco. Faz o giro lá do lado esquerdo. Evitou o recuo. Ele segue com a bola. Aí por dentro para o Ferreira. Ferreira para o Marcos Antônio. Arboleda. Domina ali atrás. Entregando ali para o Marcos Antônio. Marcos Antônio, Oscar, o domina no círculo central. Oscar, que bola duríssima para o Lucas Ferreira. De qualquer forma, o Zubeldia está ali incentivando, quer que a rapaziada esteja ligada, esteja plugada. Hoje, mais cedo, o Bahia perdeu para o Atlético Nacional, jogando lá na Colômbia por 1-0. Atlético Nacional lidera, o Bahia é segundo, o Internacional é terceiro com 5. E aí o que acontece, né? Eles se enfrentam, os brasileiros. Um deles não se classificará. Nesse grupo, um dos dois brasileiros matematicamente já está eliminado. Eles vão se enfrentar. Se o Bahia ganhar, o Bahia passa. Se o Inter ganhar, o Inter passa. Depende do resultado contra o Nacional do Uruguai. O Inter pode passar. O Bahia, como está na frente, passaria. E aí nós temos as mudanças no São Paulo. E o Zé Renato confirma quem sai pra gente. Com as saídas do Ferreira e do Oscar para as entradas do Ferrarese e do Pablo Maia, Luiz.
A saída do Oscar, né? O Oscar tá voltando de uma contusão. Jogar em torno de uma hora e uns minutos, acho que tá dentro da planificação. E aconteceu aquilo, o Cédric vai jogar na segunda linha ofensiva, né? Ele dobra o lateral pelo lado direito. Eu tenho sido muito crítico a esse tipo de movimentação, de escolha. Vai lá. Marcos Antônio domina pela ponta esquerda. É o São Paulo buscando o gol da classificação. Ele tocou na esquerda, tome, chute pro gol. A bola subiu e saiu. O Lucas Ferreira que passa a jogar, parece definitivamente do outro lado. E ele tentou um chute pro gol e ela foi sobre o gol, apenas o tiro de meta. Mas hoje eu entendo o Zubeldia e hoje é compreensível a questão do desgaste, o fato de jogar com um homem a menos, vir de um clássico que exigiu muito do São Paulo contra o Palmeiras e ter um compromisso importante contra o Grêmio no final de semana. Então é até compreensível o Oscar e o Ferreirinha serem poupados pensando no Brasileirão do próximo final de semana. A questão é o Lucas Ferreira, ele tá abaixo hoje. E aí você tem o Jean Francisco, você tem o Lucas, você tem o próprio Alves, alguns jogadores que podem dar esse toque de qualidade ali na frente que o Lucas ainda não encontrou. Libertad mexendo, né, Júlia Dotto? Isso aí, tá saindo Marcelo Fernandes com a 28, entrando Adrian Alcaraz com a 20, saindo também Roque Santa Cruz com a 24 e entrando o número 11, Gustavo Aguilar, 2 jogadores formados na base da equipe. Gustavo Aguilar, inclusive, decidiu um dos jogos da Libertadores contra o Tajeres para a equipe do Libertad. E o Alcaraz também tem um gol, entra sempre, né? O Roque Santa Cruz dificilmente joga o jogo inteiro, porque tem 43 anos, embora seja um jogador de expressão internacional, de toda uma carreira muito vitoriosa nos clubes pelos quais jogou, notadamente no Bayern de Munique, e disputou 3 Copas do Mundo com 112 jogos e 32 gols marcados pela seleção paraguaia. Ninguém marcou mais pela seleção paraguaia que o Roque Santa Cruz, né? Ele é uma espécie de uma lenda lá no futebol paraguaio, segue jogando, diz ele que é a última temporada de atividade, o Roque Santa Cruz. É uma profusão de títulos, inclusive a Liga dos Campeões da Europa pelo Bayern de Munique. Aí Ramírez. Tentou fazer o corte o Alan Franco. Bola tocada na esquerda. Vamos ver o Espinosa. Tentou a bola longa, o domínio saiu. Rapaz, que bola perigosíssima. Quando o Aguilar toca de leve na bola, ela quase vira um passe para o Alcaraz. Os dois que acabaram de entrar. Vai para onde, Cédric? É o contrário. Lateral para o Libertad, né, Arboleda? Gente, é um jogo muito enroscado. Jogar com um homem a menos no futebol de hoje em dia, você tem que ter um time tecnicamente exuberante, estupendo, e ainda contar com jogadores cognitivos que conseguem interpretar as nuances do jogo. Não é fácil, não. Aí vai lá o Matias Espinosa na cobrança. Desvio de cabeça e o Alan Franco chega rasgando, jogando a bola lá pra frente. Vai o André Dias, ele vai subir na dividida com o Gutierrez. Conseguiu tocar Marcos Antônio, vai passar o Lucas na ponta esquerda. O Marcos Antônio tentou uma bola longa pro Lucas, que é veloz. O Lucas foi pra área, tenta chegar no fundo, aparece Diego Vieira. Joga para escanteio que favorece o São Paulo, extenuado o garoto Lucas Ferreira. A bola do Marcos Antônio, ele estava quase que desequilibrado. Conseguiu botar o Lucas para correr. Foi muito bem o Diego Vieira fazendo esse bloqueio aí em escanteio que favorece o São Paulo. Você teve aí nesse lance a experiência do zagueiro contra a Juventude. Só que se tem um pouquinho mais de experiência, o Lucas, ele coloca a bola do lado esquerdo, na perna esquerda, e dá o corpo para o zagueiro. Ele ia tentar dar o bote, podia fazer o pênalti. E vai o Cédric para a cobrança de escanteio. Ferrarese vai lá para a cara do gol. Levantamento e o goleiro com as duas mãos cerradas corta. Bola volta com o Enzo. Tome levantamento do Enzo para o André. Fechou para tocar para fora. Alan Franco. Que isso? Gente, posição legal, hein? Os que estavam adiantados, a Arboleda. O André está em condição legal, porque ele participa do lance, ó, toca, vira um passe, né? E o Alan Franco, rapaz! Num jogo desse, então, que não pode perder. Tem um pouco de dúvidas no posicionamento do André. Talvez ali no primeiro toque ele tivesse um pouquinho adiantado. Mas é o que você falou. Num jogo com um a menos, onde você está encontrando dificuldade, jogando em casa no Morumbi lotado, não pode perder uma chance dessa.
25 minutos. São Paulo vai se classificando matematicamente, mas ainda vai brigar pelo primeiro lugar do grupo na última rodada contra o Tajeres aqui no Morumbi. Vamos ver o Cédric para o André, dividida, chega bem o Diego Vieira, rasga. Aí o Zubeldia, de Gandula. Tem pressa o São Paulo, Ferrarese vai lá para fazer a cobrança de lateral. Arremessando para o Pablo Maia, que entrou no lugar do Oscar agora há pouco no jogo. Mais uma vez o Ferrarese. Recuando para a Arboleda, 26 minutos. Arboleda chamando o Alan Franco. É jogo decisivo de Libertadores, valendo classificação para o São Paulo. A vitória garante o primeiro lugar do grupo. Planeta Extremo sobrevoam os vulcões da Guatemala, gente. São imagens belíssimas, que grande aventura. É domingo dentro do Esporte Espetacular, que começa às 11, logo depois do Viver Sertanejo. O Hugo faz o cruzamento, Arboleda no peixinho, tirou. Bola voltou na direita com o Aguilar. Aguilar tocou mais atrás, tentou fazer o domínio, Alcaraz, levantamento para a área, Ferrarese para fazer o corte. Que isso, Cédric, deu uma engrossada. E o juiz vai marcar a falta do Cédric. Era tudo o que o time paraguaio queria, para parar o jogo agora. Tem um braço ali na dividida, acerta no maxilar ali, provavelmente, o Cédric. Esse chutão aí que foi equivocado. E na sequência a falta realmente foi clara. E a arbitragem marcou em cima do Hugo Martínez. Mais uma vez aí, ó, com o braço esquerdo, o Cédric atinge ele. É um movimento de braço para fazer o chamado impulso, mas não pode mais. Hoje em dia tocou com o braço na cabeça do adversário, é falta. E dependendo da situação, é cartão. E agora, evidentemente, que o Hugo Martínez vai ganhar aquele tempo, né? Que é atendimento. Afinal, repito, fizemos as contas aqui para você. O Libertad, com o empate, vai para a última rodada para jogar num confronto direto com o Aliança Lima em Assunção, para buscar a classificação no grupo. São Paulo que vai receber aqui na última rodada, no dia 27, o Tajeres da Argentina, que faz uma campanha, inclusive, decepcionante. Ramírez vai lá para fazer a cobrança de falta para o Libertad. Segue 0-0, 28 minutos. Aí o Ramírez concentrado para a cobrança de falta. Você vê a posição lá, o André Silva voltando para ajudar na marcação. E é uma demora sem fim para a cobrança de falta. 1 minuto e meio para cobrar a falta desde que ela aconteceu. Lá vai Ramírez para fazer a cobrança. Que bola perigosa! Gol do Libertad! Gustavo Aguilar, número 11. O que estava ruim fica muito pior. O Libertad abre o placar no estádio do Morumbi. Aos 28 minutos, o desvio que tira o Rafael da jogada. Olha só, um desvio sutil do Aguilar. Um descuido, ele ficou quase que em total liberdade para fazer o que fez. E o Libertad abre o placar jogando com o time completo, o São Paulo com um homem a menos. E é uma vitória importantíssima para o Libertad. Aí disparando rumo à classificação, o São Paulo perdendo, não se classifica ainda. E ele recebe o carinho ali do Roque Santa Cruz. Futebol na Globo, aqui a emoção. Novo Sorridor, sem tempo para dor. Bom, isso já estava difícil para o São Paulo, né? Jogando com paciência e talvez por uma bola para conseguir a vitória. Agora tem que buscar um gol de empate aí. E num sonho do torcedor, a virada no Morumbi. Ricardinho e Caio Ribeiro, ficou difícil a vida do São Paulo. E agora tem o André ali com mão no rosto. O juiz não marcou a falta. E o Libertad vai ficando à vontade com esse gol do Aguilar, ganhando o jogo em pleno Morumbi por 1-0. E agora ele marca a falta de ataque do Libertad. Me diz, Caio. A questão não é a bola parada, né? Não é o fato dele ter subido com relativa liberdade. É a origem da falta.
É a bobagem que fez o Cedric, né? Que tinha a bola sob o seu domínio e ao invés de chutar para frente, chutou para cima e depois fez uma falta que poderia ter sido evitada. A questão é só física. Se existia um planejamento de repente até garantir um empate, poupar alguns dos seus jogadores, como foram as 3 primeiras substituições, agora ele vai ter que ir pro risco. Se é tirar o Lucas Ferreira, eu já mudaria. Agora eu tiraria o Cedric e colocaria o Luciano na frente. Jogaria com 3 atacantes para empatar o jogo. Porque o que estava muito encaminhado, que era uma classificação para Libertadores, agora você começa a correr um pouco mais de risco. O Luciano vai entrar já já no jogo. São Paulo, que na Libertadores não perde no Morumbi há 9 jogos. São Paulo tem uma história, né, de predomínio como mandante. E nesse momento vai tendo o desafio de buscar o empate no Morumbi para conseguir matematicamente a classificação. E o Luciano vem aí, né, Zé Renato? No lugar do Cedric, durante aquela enrolação na cobrança de falta do Libertad, o Zubeldia já tinha chamado o Luciano. Agora se faz ainda mais importante a presença dele em campo. Eu acho que ele mudou, foi o jogador a ser substituído. E o time do Libertad segue ali pela direita, hein? Vai tentar a jogada do Alcaraz, tocando mais atrás. Aí o Campuzano. Por dentro para o Hugo Martínez. Recomeçando lá atrás para Diego Vieira. Aí Gutierrez. Passamos de 32, meus amigos. São Paulo, repito, com um cara a menos. O que está chegando agora é isso. Aos 17 do primeiro tempo, o Alisson foi expulso. A classificação do grupo São Paulo se mantém na liderança, mas agora com os mesmos 10 pontos do Libertad. É que o São Paulo tem nos gols pró 7-4 e no saldo de gols 4-2. Tá mostrando aí para você, ó, tá na sua tela. O Libertad com essa vitória, chegando a 10 pontos, se o Aliança não ganhar o jogo amanhã do Tadieres, São Paulo tá tentando se segurar, consegue roubar a bola com a Arboleda. Amanhã a gente tem a definição dos classificados do grupo, né? E aí na última rodada, o São Paulo contra o Tadieres no Morumbi, com essa vantagem, por enquanto, no saldo e nos gols pró, com os mesmos 10 pontos do Libertad, que vai enfrentar o Aliança Lima. Se o Aliança não conseguir a vitória amanhã, o Aliança já vai para a última rodada, desclassificado, define os 2 classificados do grupo, né? O que pode acontecer é que se o Aliança ganhar o jogo amanhã, a gente pode ter um tríplice empate entre Aliança, Libertad e São Paulo. Por isso que ainda o São Paulo não está classificado. E olha a bolinha aí na tela da Globo, gente. Eita, Palácios empata para o Estudiantes. Jogo no Newton Santos, o Botafogo abriu 2-0. O Estudiantes está indo para a liderança do grupo com empate a 10 pontos. A Universidade de Chile fica com 10, o Botafogo tem 7. O São Paulo aqui vai tentando chegar, a bola para o Luciano, foi muito forte. E aí é uma situação dramática para o Botafogo, que enfrentará a Universidade de Chile na última rodada, jogando em casa. Mas vai ter que fazer conta depois dos jogos concluídos para saber o que ele vai ter que fazer nesse jogo. Olha que situação do atual campeão da Libertadores. Os brasileiros já tiveram uma situação melhor em outras edições da Libertadores em termos de classificação. Essa especificamente, todos os times, ou a grande maioria, tem uma certa dificuldade, salvo aí Palmeiras. O São Paulo hoje poderia com o resultado, né, não está conseguindo. Os outros times com dificuldade. E com relação ao jogo, uma falta desnecessária, a origem, como o Caio falou. E o outro ponto é, você está com um jogador a menos, tem todo um desgaste, a aplicação do time para suprir desde o primeiro tempo. Você leva um gol de bola parada, onde o time está posicionado, não pode tomar o gol de bola parada, porque você está com um jogador a menos e já tem a dificuldade do jogo. Ferrarese, vem o São Paulo pela direita, André Silva pedindo levantamento, olha o André! E teve a chance, gente. Ele estava atrapalhado pelo Diego Vieira, é verdade, mas ele conseguiu subir inteiro para tentar a cabeçada. Futebol na Globo, aqui a emoção. Hyundai, por você fazemos as melhores ofertas. Luiz. Oi, Júlia. E com esse gol, Aguilar vai chegando a 3 gols na temporada, o segundo na Libertadores, e o Libertad vai encerrando uma sequência de 7 jogos sem vencer. Conversando com o staff da equipe antes do jogo, para eles, um empate aqui hoje já estava bom o suficiente para as pretensões na Libertadores. Marcos Antônio para Lucas Ferreira. Aliás, desde que o Sérgio Patito assumiu, o Libertad passou a ser muito competitivo.
São 13 vitórias e apenas 3 derrotas desde que ele assumiu. Está indo para a sua 14ª vitória. Esse ano ele foi perder o primeiro jogo, uma partida antes do jogo contra o São Paulo lá em Assunção, que ele jogou com o time reserva, para jogar com todo mundo contra o São Paulo, inclusive. O juiz está marcando a falta agora para o Libertad. Tá muito difícil a situação. O São Paulo vai ter que encontrar forças para buscar um empate aqui e garantir matematicamente a classificação para a segunda fase da Libertadores e com um pouco mais de conforto para a última rodada para buscar o primeiro lugar do grupo. A situação do Botafogo lá é de contas também. A Universidade ganhou do Carabobo ontem 4-0, né? Então melhorou o seu número de gols pró, foi a 8 e tem 3 gols de saldo. O Botafogo tem só 1 de saldo. Eles vão se enfrentar na última rodada no Rio, tem que ganhar e tirar saldo, vai fazer gols para buscar a classificação, o atual campeão da América. Melgarejo domina ali pela ponta esquerda, vai para cima da marcação do Ferrarese. Aí o Melgarejo, cruzamento atrás do Espinosa, vai subindo o Alcaraz, sobe com ele o Enzo, faz o corte, a bola vai ficar no Lucas. Aí o garoto vai tentar uma bola longa, vamos ver o que vai rolar em profundidade. Chega o André, foi puxado pela camisa, se livrou bem da marcação. Luciano na velocidade, Marcos Antônio também. Ferrarese é opção, ele tocou no Ferrarese, Ferrarese domina, cruzamento completamente equivocado, a bola voltou, tentou adiantar o Pablo Maia, reclama de falta, o juiz não marca. Pro desespero da torcida do São Paulo no Morumbi. Aí Arboleda recomeça 37 minutos, tocando na direita para Ferrarese. O jogo é dramático para o São Paulo. A expulsão do Alisson mudou a configuração do jogo. E para complicar tudo, num lance de bola parada, numa cobrança de falta, o São Paulo sofreu o gol do Aguilar agora há pouco e vai perdendo por 1-0. Lucas Ferreira. É o São Paulo tentando de novo encontrar espaços. O Libertad todo no seu campo defensivo. Vai conquistando um resultado importantíssimo que praticamente garante o time nas oitavas da Conmebol Libertadores. Aí Alan Franco. A torcida fica impaciente, que tem pressa. E daqui a pouco o São Paulo vai mexer de novo. O Luca vai estrear. Vai estrear o jogador menino, de 17 anos. Campeão da Copinha no começo da temporada. Ele já teve para entrar umas 3 vezes essa temporada por algum motivo que rolou no jogo, né? Uma contusão e tal, ele acabou não entrando. Vai entrar daqui a pouco o menino Luca. Aí o Arboleda adiantou demais, perdeu, estava desatento por dentro o Pablo Maia. E o Libertad vem com o Melgarejo. Melgarejo dominou, vai passando e pedindo por dentro o Hugo Martínez. Aí ele, claro, cadencia, vai ganhar tempo. 38. Bola tocada para o Campuzano. Velocidade ele não tem. O Arboleda bota o corpo à frente, ganha a jogada. Pablo Maia chama o Rafael, que vai sair jogando para o São Paulo. 39 minutos. Que desespero para a torcida tricolor. Marcos Antônio. Futebol tem muito encantamento por conta da imprevisibilidade mesmo, né? Tá difícil, mas é futebol, meus amigos. Enzo para Alan Franco, adiantando para o Lucas Ferreira. Vai para cima da marcação do Ramírez. Aí o Lucas levou, faz o cruzamento para o André, subiu para cortar o Diego Vieira. Lateral para o São Paulo. Vai entrar o garoto Luca, 17 aninhos. No lugar do Lucas Ferreira. Completando as suas substituições, o Luiz Ubeldia, o técnico do São Paulo, saiu o Lucas Ferreira. E o Luca entra lá na ponta esquerda. Aí o garoto, cara de adolescente mesmo, né? Alan Franco vai tocar na bola o garoto. Aí o Luca, ele é habilidoso, tentou a jogada, chamou a falta, o juiz está marcando o escanteio. O Luca já estava pronto para reclamar ali, a torcida foi com ele. É a primeira impressão. Ó, botou na frente do Alcaraz, tem uma falta até ali, viu? Mas o escanteio também rolou. Ó, agora o Alcaraz toca no pé direito dele ali, ó, derrubando o garoto. Escanteio para o São Paulo. Quem sabe um gol numa bola parada. Arboleda, grandalhão, vai lá. O Ferrarese também. Vem cobrança e tome levantamento. Olha o Arboleda. Subiu com ele para fazer o corte. A bola voltou. Olha o chute de fora do Pablo. A bola explode na defesa. Volta na direita com o Luciano. Luciano trabalha. Ferrarese levou a marcação. Ele cruzou para o Arboleda. Saiu o Morínigo. André Silva vai dividir no alto. A bola quicou. 2 da marcação. E a volta do Pablo Maia. Dividida do Pablo de cabeça para o Luciano. Luciano ali atrás para o Marcos Antônio.
Tem uma descompressão agora do time ali com essa bola voltando no campo de defesa do São Paulo. E de novo o Luca. Seu juiz entendeu que não houve falta. Luca, vai se acostumando, tá? A arbitragem brasileira marca muito mais faltas em comparação com os colegas sul-americanos. Bola tocada na ponta esquerda. Enzo. Vamos ver o que ele vai fazer. Caprichou no cruzamento. O Alan Franco estava lá de atacante. Chegou o Campuzano, cortou, sai jogando o El Garejo. Aqui na ponta esquerda. Mandou uma meia-lua no Ferrarese. Acabou saindo depois. Ih, rapaz. Agora ele vai ganhar um tempinho. E não vamos ter aquele acréscimo, né? A gente, quem acompanha a gente aqui na TV Globo sabe que essa catimba e tal, né? Ela é muito chata, desproporcional. Aí o Alan Franco, o Mel Garejo e o Alan Franco, eles se tocaram mesmo ali, um pé do outro, um pé do um e tal. Mas Zubeldia, não adianta. Se ele der 4, já está fora do protocolo. 4. Normalmente 3. Se tanto. Vamos ver. 41. Bola com o Enzo. Pablo Maia. Agora Arboleda. Dominando ali pela direita o Arboleda. O Luca passou na velocidade. O Arboleda ameaçou, mas não tocou. Luciano. Marcos Antônio. E é o São Paulo buscando o gol de empate. É buscando o gol da classificação. Marcos Antônio. Bola voltou. Sobrou com o Pablo Maia. Tentou fazer o giro. Entregou para o Ferrarese. Ferrarese do lado direito. Tome cruzamento. Segunda trave. Era o garoto Luca. Bola desviada. Vai saindo pela linha de fundo em escanteio. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Sporting Bet. Faz teu nome com a patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. E lá vem escanteio para o São Paulo. Cobrança do Enzo. Vai subir o Arboleda. Campuzano toca nela. A bola volta no Ferrarese. Que fim de jogo dramático. O gol da classificação não sai. Bola do Luciano para o Ferrarese. Arboleda de centroavante. Cruzamento. Subiu Diego Vieira e tirou. Que partida. Faz o camisa 5 do Libertad. Defensivamente falando, obviamente. Vai brigar pela bola o Alan Franco. Luciano também foi, Pablo Maia, todo mundo ficou na saudade. Mel Garejo domina aqui pela ponta esquerda, vai para cima da marcação, ele é muito habilidoso. Talvez o mais habilidoso do time, o Alcaraz recebeu, devolveu para o Hugo, tentou um chute para o gol. Vai de novo o Alcaraz, quica, a bola vai ficar no Rafael, que sai lá para fazer a defesa. E sai jogando. Bolinha na tela da Globo, que fim de jornada de Libertadores, hein? Tem gol no Nilton Santos. Arthur faz o terceiro para o Botafogo. Gol que desafoga a torcida alvinegra. Aqui o São Paulo buscando o gol do desafogo. Bola para o Enzo na ponta esquerda. Tome cruzamento para o André. De novo o Diego Vieira corta. E sai jogando para o Libertad. Esse é o Hugo. Vai jogando Hugo Martínez. Camisa 22. Toca lá atrás para o Ramírez. Ramírez para Campuzano. Vai pressionar aí Luca. Agora é mais coração do que qualquer outra coisa, né? 44, vamos ter uns 3, 4 minutos de jogo apenas. Espinosa. Mel Garejo. Obviamente que eles trocam passes ali no campo de ataque, onde o risco é bem pequeno. Aí o Totti Cabadiero recuando lá para o goleiro. O André Silva vai dar uma pressãozinha lá no Morínigo. O Morínigo já saiu jogando do lado direito com o Diego Vieira. Aí por dentro o Campuzano. E agora o São Paulo brigou e ganhou. Marcos Antônio. Marcos Antônio tem o Luciano. O Luciano apontou lá para o André Silva na ponta esquerda. O Marcos Antônio chamou o Ferrarese. Ferrarese para Pablo Maia. Chuta bem de fora da área, mas está completamente marcado. Tocou para o menino Luca. Juventude do São Paulo. Luca limpou, bateu. Que golaço!
bola, leva na individual e de pé direito fuzila pro fundo da rede, para cair nos braços da torcida tricolor, num jogo duríssimo, com homem a menos praticamente o jogo todo. Luca, que gol faz o moleque! Para cair nos braços e na graça da torcida tricolor. A vibração do Zubeldia botou o menino, ele com o Ferrarese, e obviamente ele tira a camisa para que jamais esqueça desse momento. O primeiro gol no profissional, nos minutos de estreia, para empatar um jogo num gol que vale a classificação. Que momento, hein? Ó, Fred, quero ver lá nos 10 mais do Fred da semana no Globo Esporte de São Paulo, hein? Esse merece. Fala, Caio Ribeiro. A estreia no profissional, Luiz, já é um jogo especial. É a materialização do seu sonho de infância, de você saber que você conseguiu vencer na tua carreira. A Libertadores tem um peso diferente. Você perdendo o jogo, com o estádio lotado, com homem a menos, entrar com a personalidade com que ele entrou e fazer um gol desse tamanho, é a estreia dos sonhos. É um dia para o menino nunca mais esquecer. A estreia dos sonhos do menino Luca. E vem São Paulo, gente. Futebol, seu danado. Jogo imprevisível. Ricardinho, por isso que nós amamos essa bagaça chamada futebol. E não acabou ainda, Luiz. Tem uns minutinhos ainda agora. O Luca, primeiro que ele fez um golaço. Jovem, vai para dentro do adversário, do improviso. É atacante assim que precisa e que decide jogo. E o outro, que é o seguinte, ele fez justiça ao jogo. O São Paulo não merecia perder o jogo. Por aquilo que jogou com 11 contra 11 e por que fez depois 11 contra 10. Errou na bola parada. Mas o Luca até agora, ele faz justiça ao resultado, pelo menos do jogo. Isso se o São Paulo não fizer o segundo gol agora, Luiz. É o desespero do Morínigo. O São Paulo agora buscando o gol de uma virada heróica. E um gol que vale o primeiro lugar do grupo e o sonho de ser primeiro lugar no geral. Olha a importância desse lance. Talvez o último lance do jogo. O Enzo vai lá para a cobrança, a confusão lá com a quarta árbitra, a Maria Nassa, da Colômbia. Porque quer fazer uma substituição. O time do Libertad está pronto ali para entrar. O camisa número 15, o Lucena. E ele entra correndo. O Campuzano já tinha saído, né? E aí ele entrou desesperado lá para compor. E é falta para o São Paulo. O Enzo vai lá para fazer a cobrança. O São Paulo buscando o gol da vitória, o gol da virada. O gol que vale o primeiro lugar do grupo. O Morumbi em êxtase nesse finzinho de jogo. Para a cobrança o Enzo. Arboleda vai lá para a cara do gol. Ferrarese também, os grandalhões. O André Silva está lá. Autorizado. Partiu o Enzo. Na cara do gol. Bola voltou no Luciano. Luciano dominou, tentou chutar. A bola explode. Vai para a linha de fundo em escanteio. Segue a pressão do São Paulo. Aí o menino. Ô Comebol, esse é o verdadeiro herói do jogo mesmo. Bota aí na tela. Bom. Pensei que fosse me contrariar hoje. Lá vai para a cobrança de escanteio o São Paulo. Quem sabe no último lance do jogo, 49. O jogo ficou parado agora um tempão. E lá vem cobrança de escanteio. O São Paulo segue pressionando. E lá vem bola para a área. Vamos ver o que vai fazer ali. André subiu. Arboleda também. Bola volta no André para o Arboleda. Tentou a bicicleta. Evitou para que o juiz não marcasse a falta. Mas essa mala marcou a falta, né? Sabe como é que é, né? Arbitragem sul-americana. Gente boa. E aí está a marcação. O lance seria impugnado. Esse é o gol. Esse é o gol. O Arboleda dava condição, né? E o juiz vai apitar o fim de jogo. Tava louco para acabar o jogo. Apita o árbitro Carlos Betancur da Colômbia. Fim de papo no Morumbi. De qualquer forma, é um empate com um sabor especial. Porque não é uma vitória em casa. E aí o sorriso do moleque, ó. Olha que legal. O sorriso do menino. E a torcida gritando o nome, hein? Para sempre mesmo, né? Foi escolhido o herói da partida pela Conmebol. E o São Paulo, com empate, classifica-se para a próxima fase. E vai, evidentemente, para a última rodada. O São Paulo lidera agora com 11 pontos, né? E vai para a última. O Libertad tem 8. A Aliança joga amanhã, pode ir a 7. O São Paulo vai para a última rodada, torcendo para que o Libertad não vença o seu jogo. Ou então ganha aqui do Tadieres e é primeiro no grupo. E ainda com chances de buscar, ficou difícil, a melhor campanha no geral.
torcida do São Paulo, a reação da torcida, conforme nós mostramos, né, é uma da reação de quem ficou legal, né? Obviamente que